Jarvis, está aí? À sua disposição, sim. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da segunda temporada do nosso podcast. Jarvis, está aí? Hoje a gente vai ter papo de gestão, é papo de Undaiá. Eu estou aqui com meu amigo Juliano, um cara que é fera em gestão de negócios, é aquele cara que analisa o 360 de uma incorporadora, né? Ele vai do A ao Z, ele consegue entender a gestão do negócio. E eu estou aqui com meu amigo Marcelo. Esse é o cara que o ChatGPT ele tem medo. O ChatGPT ele tem medo, porque é aquele cara que quando ele fala do ChatGPT, ele responde: desculpa, realmente eu estava errado. Então, assim, é o cara dos dados, é simplesmente mais de 400 incorporadoras em parceria na carreira. Um cara é um monstro do mercado imobiliário, então a gente vai falar muito sobre dados, gestão, times de alta performance, sobre mercado imobiliário, temas polêmicos. A gente pode falar de política, pode falar de tudo que quiser. Opa, aqui, tá? Que perigo. Aqui não tem erro. Então, Juliano, queria que você se apresentasse aí. Fala pra galera aí um pouquinho. Eu sempre fui um entusiasta da gestão e quando eu lhe conheci, né, nós criamos uma sinergia muito boa justamente por isso, né? A gente é contra o achismo, né? E isso muitas vezes nos coloca numa berlinda com o empreendedor, investidor do mercado imobiliário. Porque a maioria vai no feeling, né? Algo que sempre foi, há anos atrás, o suficiente para investir no mercado imobiliário. Por quê? Porque tinha gordura. Se der errado, ainda dá bom, né? Era mais ou menos assim no passado. Perfeito. Hoje em dia isso não é suficiente nem para começar, nem para sobreviver. Hoje em dia com dados, que é uma coisa que você estuda muito, né? E aí é isso que me move. Então, quando a gente vai para uma empresa, a gente vai fazer um diagnóstico para propor um tratamento. Seja qual for a doença, a gente vai encontrar o remédio. E aí, de uns tempos eu fui diretor de uma incorporadora, de uma consultora, foi quando eu contratei os serviços da VMV e fiquei assim encantado, né? Por quê? Porque você tinha uma acuracidade das coisas, né? Não era assim, vamos fazer para ver se dá certo. Não, a gente vai fazer, o resultado vai ser esse. Se tudo der errado, vai ser isso aqui. Se tudo der certo, vai ser isso aqui. Então você tem um ranger de assertividade muito mais seguro. E eu imaginei, poxa, acho que se eu fosse um incorporador, um consultor, eu queria trabalhar assim. Mas isso ainda é uma quebra de paradigma. E aí, quando a gente conversou, eu digo, bicho, eu estou levando para Maceió o diretor da VMV e eu preciso que você conheça o cara. E aí trouxe ele aqui, Marcelo Volker. Eu não sei onde é que ele esconde essa CPU que ele tem na cabeça não, mas o homem é foda. Agora fica mais fácil com o ChatGPT ou o Cloud. Mas é verdade. Eu brinco falando que o trabalho que a gente faz é tipo sexo na adolescência. Muita gente faz, não fala que tá fazendo. Muita gente não tá fazendo, mas fala que tá fazendo. Muita gente tá fazendo, mas não sabe que tá fazendo. Então, assim, esse trabalho de inteligência de mercado, gente, focado no desenvolvimento imobiliário, ele é muito amplo. Né? Porque a imobiliária ela coloca o trabalho de inteligência comercial, a incorporadora faz um trabalho de inteligência imobiliária. O que é de fato a inteligência imobiliária? É estudar o mercado. Mas a empresa de pesquisa, ela faz inteligência imobiliária? Não, ela faz pesquisa. Ela dá pra gente informação. E eu consumo muito e aprendi muito com os queridos, né? Inclusive vários queridos como Cristiano Rabelo aqui de Alagoas. Com ele eu aprendi muito de verdade. As empresas de pesquisa, elas sempre deram pra gente muito subsídio. Há 10, 20 anos atrás, gente, olha a demanda. O Cris sempre fala, e eu faço questão de honrar ele, porque ele me enche o saco também, às vezes, quando eu não consigo analisar todos os dados. Ele fala, tem que olhar tudo, demanda, oferta e dinâmica econômica. A verdade é que o nosso mercado, ele vem muito do construtor, ele vem de um engenheiro que tem vontade de construir. E esse engenheiro que tem vontade de construir, nos anos 90, não tinha informação nenhuma. Ele olhava para o terreno e falava assim, eu vou meter aqui três dormitórios, 70 metros, e vai ser legal porque minha família gostaria de morar aqui. Então, a gente que atua em 25 estados ainda se depara todos os dias com um incorporador ou um terrenista falando assim, mas esse apartamento é muito ruim. Cara, eu não estou perguntando para você se ele é muito ruim. Você não é o cliente final, mas é muito difícil desvencilhar essa percepção própria de um olhar técnico. Então, o nosso mercado não é técnico. E eu sempre falo também, eu chovo no molhado, que eu falo assim, o varejo, o nosso mercado é o segundo mais atrasado do mundo. A gente só perde para pesca. Pesca é um tiozinho que entra num barco e pesca um peixe. Véio. A gente só perde pescar. Oficialmente, a construção civil ela só perde para pesca. Por quê? O varejo, a saúde, a telecom
tá tipo 30 anos na nossa frente. Os caras são muito ninja. Os caras têm margem de 2, 3%, entendeu? O cara do supermercado que fatura, que tem muito lucro, ele tem 2, 3%. E a gente reclamando que tem 15 a 20, que era 25, que era 18, agora é 12, 13. Mas ainda nosso mercado é muito abundante. Mas a abundância gera ineficiência. Então a gente roda no solto. Verdade é essa. Então, muita gente ainda faz, como a gente estava conversando aqui, quando eu começo a falar, eu não paro, tá? Então, daqui a pouco eu vou parar, é o perigo. É uma usina. Vai dar 1h40, você vai falar, não, deixa eu falar um pouquinho. Sempre que a gente faz alguma coisa, ele fica com o olho para ele. Eu falo, chega, acabou. Pessoal, é muita informação. Não tenho receio de interromper. Porque se não interromper, vai embora. Não, vai embora. Assim, trazendo, você falou uma realidade que a gente está atrasada, trazendo isso para o marketing imobiliário. Sim. A gente está no 6.0 já, Sim. né? O Felipe, porque o marketing digital, Sim, Philip Kotler. o marketing digital ele não, é difícil você conseguir acompanhar, porque todo ano muda algo, Então é uma, Eu já entreguei para Deus. A regra é essa, já solta a mão e É. vai. O marketing tradicional, ele é uma ciência que Philip Kotler criou ali, um passo a passo, né? Então você tem como estudar aquilo ali. A gente está no 6.0, o marketing imobiliário está preso no 1.0. A gente ainda está falando sobre característica de produto, que é o marketing 1.0. Preço, A gente produto, praça. Tá falando de 2 quartos, 3 quartos, 2 vagas de garagem, 50 metros quadrados, Sim. excelente para morar, perfeito para investir. Nossa É a Senhora. mesma coisa, tá no coração da Ponta Verde, a Perfeito. oportunidade. Então, assim, a gente está acabando com o nosso marketing imobiliário. A gente já está passando por todas as etapas e a gente está lá preso no marketing 1.0. Só que agora a gente está numa era que acabou a era do conhecimento. A era do conhecimento não vale de mais nada. Tudo que você sabe, que eu sei, não tá valendo muita coisa. Porque um menino de 16 anos mete um prompt no ChatGPT e ele consegue uma informação melhor do que a que poderia dar. Ele consegue Muito mais criar rápido. um treinamento muito mais rápido do que eu posso entregar. Perfeito. Só que a gente chegou numa era da comunicação. E aí, independente se você vai saber fazer um bom prompt ou não, você comunicar isso é onde está o jogo. A forma como você vai levar isso para o mercado, como você vai envelopar o seu produto, a sua mensagem, como a gente vai trazer essa consciência para o público. E hoje eu sinto muita falta dentro do mercado imobiliário da gente ter evoluído na forma de comunicar isso para o cliente. A gente sair um pouquinho das características de produto que o Google e o ChatGPT já está fazendo muito bem, e a gente começar a entrar realmente no que importa, né? Realmente entrar no ser humano, entrar no conceito, né? Eu vou te falar, complexa o tema que você trouxe, tá? É interessante. Até vou precisar de 15 minutos para elaborar, tô brincando. Mas a verdade é porque, na verdade, é o seguinte, eu acho que o que você está falando da consciência, que é muito legal, que é o seguinte, a gente não pode ser um repetidor de informação. E a conversa da IA é legal porque ela faz a gente se tender a repetir as coisas, porque ela só repete, ela não reflete. Esse é um ponto interessante. Eu vou trazer um tema interessante que eu trouxe na reunião que eu tive hoje às 16, que a gente tem incorporadora também, e isso faz com que a gente tenha reflexões também profundas sobre o desenvolvimento imobiliário, que tem muito a ver com o que você falou. Cara, a gente trabalha muito com Minha Casa Minha Vida, é o produto que eu gosto de trabalhar, porque é um produto que a gente é muito data-driven, né? A gente a renda dessa região é isso, nós vamos vender a R$300 mil, 2 dormitórios, é linha de produção, é gestão pura, é volume, gestão, margem, nível de erro baixíssimo. Só que ao mesmo tempo, a gente num mercado muito competitivo, muito em São Paulo, fala assim, cara, tá todo mundo competindo por esse mercado, que é o maior mercado na América Latina, só que a gente tem uma grande vocação de fazer um produto conectado com varejo, um pouco um produto conectado com... A gente está fazendo muito mixed use, hotel, varejo, residencial, que já é entendido pelos especialistas que é o melhor modelo, né? Você falou que estava falando de plano diretor. O plano diretor de Florianópolis, ele tem um modelo, ele fala da fruição urbana. Ele te dá potencial se você faz vias e você incentiva o caminhar dentro do quarteirão, entre um bloco e outro. O princípio de Engel, né? Que é Cidades e pessoas. Cidade o cara e pessoas... que fundou Copenhague, ele tem essa ele postura. quer, tipo, cidade de 2 minutos, entendeu? Só que assim, a gente não tem isso no Brasil. O próprio plano diretor de São Paulo, mais antigo, que tá sendo revisto isso, ele fala assim, faixa dativa. Cara, faixa dativa não é colocar
loja. As lojas em São Paulo estão todas fechadas. Por quê? A gente coloca loja porque a gente ganha esse potencial. Ele é de graça, ele não entra na conta. Aham. Só que a gente não está fazendo um benefício para a cidade, porque a gente está enfiando uma loja num lugar que não tem potencial de pôr loja. Só que na verdade é o seguinte: será que a gente tem o potencial de repensar o que a gente está fazendo? E hoje, às 16, eu falei isso. Eu falei, cara, a gente gosta tanto do Minha Casa Minha Vida, mas será que a gente não entregaria para a sociedade e para a gente mesmo, em termos de lucratividade, um produto mais complexo nesse momento onde todo mundo está fazendo igual? Então, assim, nesse momento, o incorporador, ele ainda está, né, infelizmente, quando eu falo incorporador também com respeito, mas a verdade é que eu falo da cultura do mercado, ele ainda está preso no 2 e 3 dormitórios, o mesmo que os nossos bisavós faziam, entendeu? E essa entrega, e a gente tem uma inflexão de custos, que é um tema muito interessante, que é o seguinte: o 2 dormitórios econômico em São Paulo já está com 35 metros quadrados. 2 dormitórios confortável, né? O 2 dormitórios amplo, né? A gente tá construindo um dormitório e meio em São Paulo, que é um dormitório com office, a 28 metros quadrados. Por quê? Porque o custo da construção ele tá aumentando a 7, 8% ao ano, e a gente tem uma inflexão da capacidade de pagamento do brasileiro versus o custo da construção. Tá um indo para cima, outro indo para baixo. Então é o seguinte: a gente tem que repensar o que está acontecendo. A gente tem que fazer mais áreas comuns e tal, tudo mais. Esse tipo de reflexão não está acontecendo. Mas o Abílio, lá em Cuiabá, você viu? O prefeito. 200 metros quadrados. Ele Ele diz: não aprovo 39 metros quadrados. Não aprovo 39 metros quadrados. Ele falou que só vai aprovar acima de 200. Eu comentei no post dele, eu não costumo comentar, mas eu falei, você tá de sacanagem, porque o absurdo que ele falou é de um completo, assim, todos os nossos amigos no mercado É um imobiliário cara falam que assim, nunca avaliou uma planilha de custo, né? não, ele não, parece que ele não teve ensino médio na hora que ele fez esse comentário, porque ele falou que não ia aprovar nenhuma parte, porque assim, foi de um nível de populismo que foi muito feio pra ele, né? Porque ele falou que ele não ia aprovar nenhum apartamento ou casa que fosse menor do que 200 metros quadrados. É Não, eu fiz populismo um político. remix do vídeo. E Você eu fez um falei- react dele. Um react lá do É vídeo. descolado, ele é moderno. Ele é moderno, foda, moderno. esse cara é foda. E aí eu falei que o cara não tá entendendo o que é livre mercado e tá entendendo que a gente tá diminuindo o E apartamento. não é ele que vai construir, né? Tá diminuindo o apartamento para caber no bolso, Sim. né? Porque quanto mais tempo você levar para comprar o seu imóvel, menor ele será e mais caro. Sim. E aí eu fui massacrado nos comentários pelos próprios corretores Olha. falando: tá certo, tem que acabar com esse negócio de apartamento pequeno, de estúdio, de não sei o que e É tal. o que é um completo desentendimento da economia. É um, Como con- assim, um desente- corretor? um desentendimento primário, velho. Mas aí já levou pro lado da ideologia política, pô. Não, e o cara não. aí o cara já leva- Aí vira o cara- bagunça. aí Aí vira virou bagunça. bagunça. O cara colocou, o cara jogou contra o próprio comércio dele. Do que ele vive. Pra defender uma coisa que ele não entende. Cara, assim, Né? tem um pênalti muito grande no mercado imobiliário, que é lançar produto pelo que mais sai, não pelo que tá precisando. Exato. Que é a demanda. Que é a demanda. Então o cara olha o que é que tá mais vendendo, qual é o que tá saindo, como é que tá a tabela do concorrente e tal. E aí o cara lança igual. Aí entra naquela curva, naquele ciclo, né, que eu falei pra você que todo mercado tem, que é a curva que o mercado é cíclico. Começa de baixo com quem enxergou o mercado antes. Quando começa a subir, que todo mundo vê, aí todo mundo quer. E o corretor muitas vezes ele entra nessa curva, ele olha pra curva e olha pra pessoa, aí você quer? Eu vendo. E ele acha que aquilo ali vai durar pra sempre. Quando começa a cair, o prejuízo fica. Mas sobre isso, vocês acham que estúdio tá nessa Eu ia curva? falar do estúdio, que eu gosto, adoro falar de estúdio. Deixa eu só fazer um comentário rápido. Por favor, Segura porque aí, se você não segura aí. cortar, você Não, já- você Diga, não esqueça não, né? Não, segura aí. É porque eu esqueço, eu fico com medo de todos nós esquecer. queremos ouvir. É. Mas assim, Lauro fez um comentário muito interessante. A gente viveu a era do feudalismo, que tinha poder quem tinha terra, quem tinha, né, mão de obra, tal, tal. Veio para a era do capitalismo, que tinha poder quem tinha dinheiro. E estamos ainda no final da era do conhecimento. Quem tem conhecimento tem poder. É verdade. Lauro falou uma coisa muito interessante, que o poder hoje vai estar na comunicação. É. Foi filosófico. Foi demais, demais. Ele de vez em quando acerta. É. E aí eu entro numa questão que a gente já faz. Né? A VMV já trabalha assim. Então, por exemplo, a gente vai avaliar um empreendimento, a gente faz uma leitura, uma avaliação chamada CVBA. Características, vantagens e benefícios de atração. Ou seja, o que vem do teu imóvel não é o nanoglass, não é a churrasqueira de alumínio. É o momento que você vai ver com seus amigos, com a sua família, que é o benefício. Né? E aí, quando eu falo disso, eu tenho que falar com quem eu estou falando, que é o ICP, que a gente sempre, na leitura de tráfego, existe, que é o ICP, que é o perfil do Ou cliente PCI. ideal. PCI, perfil do cliente ideal, beleza.
Ou, como alguns chamavam no começo, né, de persona, né? Para quem está em casa Que se aí identificar. ficou vulgarizado demais. Ficou vulgarizado. E aí, isso é o beabá que muitas vezes o incorporador não quer fazer. É fazer o passo a passo. Vamos começar a preencher uma pronto. planilha? Vamos preencher uma planilha. Então, a gente entra com a metodologia exigindo que seja feito. Vai fazer o CVBA, sim. E vamos fazer o ICP. Para quê? Para que eu entregue para a agência o seguinte, olha, eu vou vender isso aqui, para essa pessoa aqui. Quando você faz um ICP bem feito, você tem que saber quais são os anseios, quais são as dúvidas, quais são as necessidades, conscientes e inconscientes. Então, você vai lançar um produto para vender para alguém que você sabe quem ele é, o que ele deseja, o que ele deseja que ele nem sabe o que ele deseja, né? Aí você vai dizer, não, isso é metodologia de venda. E aí entra exatamente onde você disse. Como comunicar isso? Se eu sei o que eu vou vender, para que eu vou vender, o que essa pessoa pensa, o que ela quer, e eu sei o que eu tenho, que é o remédio que ela quer, Vai ensinar isso para um consultor de 40 anos de mercado, 50 anos de mercado? Não, cara, eu que vendo colocou- isso há 30 anos, isso, sem tu essa jogou frescura, aonde? Quem é rapaz. você? Como é teu nome? Tu já tem o quê? É, tu já tem o quê? Você que é foda. Mas né? eu vou conectar isso até com a questão dos estudos, porque é o seguinte, os caras mais bem-sucedidos que eu conheço na vida são pesquisadores. Os caras que ganham grana, e mesmo de forma estruturada, não é aquele cara que fez 3 bons negócios quando era novo e tá segurando, não. Empresário mesmo, empresário grande, não sei o quê. Eles têm medo. Eles pesquisam, eles não são midas, não. Tipo, vou fazer e tal, não sei o quê. Uma coisa que a gente sempre responde. Cara quando o que tem empresa grande. Geralmente, quando você vai falar da VMV, o cara fala, vocês é tipo empresa de pesquisa como a Brian. Não, nós não fazemos. Agora a gente consome com força. Consome pesado. A gente consome Brian, consome a Prospecta, Prospecta e o que consome tiver Geomóvel. mais. Entendeu? Só que aí é o seguinte, os caras bem-sucedidos, que têm grandes corporações, os grandes diretores, eles pesquisam muito. Eles querem saber o que está acontecendo. E a gente, em último caso, em último grau na VMV, a gente é uma empresa de diagnóstico. A gente se especializou em diagnóstico. Muito felizmente, agora com o IA, nossos diagnósticos eles estão muito rápidos. Muito rápidos. A gente faz diagnóstico de qualquer coisa no mesmo dia. Né? Que às vezes que a gente demorava meses para fazer. Porque agora com o IA nós temos todos os nossos sistemas plugados, né? Todos os nossos bancos de dados plugados, a gente faz um diagnóstico muito rápido, que eles são numéricos. Eu não estou fazendo diagnóstico se o cliente gostou da sua fachada. Eu caguei se ele gostou da sua fachada, porque a gente faz análise de mercado. Sim. Entendeu? Porque assim, nunca uma fachada bonita vai vender no mercado saturado. O cara não entende isso. Ah, mas a minha fachada, o meu produto, ele é muito mais bonito. Cara, se o mercado está saturado, filhão, você não vai vender. Aí encareceu. Você me desculpa. Então, nesse caso do estudo, Ainda encareceu. ainda custo, encareceu. Isso acontece muito. É. Teve um caso de um cliente que chegou pra gente e falou assim: olha, a gente negociou um terreno mal, e ele saiu um pouquinho mais caro, e a gente vai entregar o apartamento com alguns adicionais pra gente poder cobrar um pouco mais caro no metro quadrado. Aí eu olhei assim e falei, não, mas aqui. E a gente tem muito falado sobre premissa. Falei, não, mas assim, existem premissas de negócio. Se o terreno vale X e você pagou X mais 20%, você fez uma cagada ali. Se você vai vender, se o metro quadrado é 20 mil e você vai vender 20 mais 20%, é a segunda cagada. Entendeu? Não é porque você fez uma negociação de terreno errado. Uma cagada não conserta a outra. Uma cagada não conserta. Que o cliente vai comprar um negócio a mais porque você colocou um item adicional que ele pode comprar se ele quiser no momento que ele quiser. Então, assim, porque a gente ainda tem essa visão de que, eu vou embelezar o prédio e com isso vai pegar metro quadrado. Isso nunca funcionou. Isso acontece, não vou falar que nunca que é mentira, mas assim, isso acontece 1 a cada 200 vezes. Então, assim, no caso do estúdio... E mercado de rentabilidade quase nunca isso funciona. É porque o interessante do mercado de rentabilidade é que você chega... E eu como eu estava falando aqui mais cedo, eu fico muito chateado, honestamente, porque chega muito cliente pra gente que é incorporador e chega muito cliente que é investidor / incorporador que foi lesado. E quando a gente tá falando de rentabilidade, eu tô chegando pra você, se eu tô querendo vender pra você, eu falo assim, compra de mim que você vai rentabilizar daqui a 5 anos. Então qualquer mentira tá valendo, porque o cara só vai descobrir daqui a 5 anos, entendeu? Então, tipo assim, no caso do estúdio, se o cara pesquisar hoje, e olha só, a gente tá falando da época da informação e nós estamos num momento perigoso, porque na rede social a gente tá num momento diferente, porque assim, antigamente, o incorporador, o construtor, médio, ele olhava pro coleguinha do lado dele e falou assim, nossa, fulano fez um 2, 3 quartos, vendeu igual água, eu vou fazer um igual. Ele despreza qualquer conceito elementar de oferta e demanda, que principalmente em cidades menores, às vezes o cara fez um prédio com muito sucesso, você faz um idêntico do lado, ele não tem sucesso, porque esgotou já suprimiu a demanda. a demanda naquele lá.
Beleza, isso é um conceito simples de oferta e demanda. A demanda, ela é limitada, ela não é infinita. Então, assim, a demanda, eu tenho que repetir que a demanda é infinita, porque muita gente, inclusive, fala que demanda se cria. Isso é uma das coisas, não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi várias vezes. Não, porque demanda se cria. Não, gente, isso é um conceito absurdo, porque as pessoas não saem do chão assim, igual água. Você não rega as pessoas. As pessoas têm que querer Muitas comprar. vezes essa tese ela tem como base um conceito, upgrade. né? Não, ela muitas vezes tem como base um upgrade. Não, mas eu vou fazer um A com acesso para puxar a galera do B, porque eu tenho um volume de venda maior do B, eu vou puxar. Mas aí você vai acessar uma complicado. outra demanda. Você não vai falar se a demanda se cria. Então, cara, você faz um estudo. Qual que é a demanda que tem? Então, no caso do estúdio, quando você faz... A maioria das pessoas fazem pesquisa no Instagram. O que está acontecendo no nosso mercado, todos os mercados, todos na sua vida. Tipo assim, esse negocinho que tá castanha... Provavelmente você viu coisa parecida, eu até tenho coisa parecida também. Você viu no Instagram, aí você vê em outro lugar, aí você viu um cara com esse microfone Shure aqui no podcast, aí na hora que você vai comprar, você por acaso viu um igual e já comprou, só que isso acontece em coisa grande, Sim. prédio também. Então é o seguinte, o caso do estúdio é que tem muita gente, principalmente corretores, muita gente repetindo, olha, os estúdios em São Paulo estão saturados, eles não estão falando, os estúdios em São Paulo estão com uma ótima rentabilidade. Gente, vem aqui para ter um estúdio, que o estúdio é a bola da vez aqui em tal lugar. Olha, esse aqui é o primeiro estúdio de tal cidade. Virou repetição. E é um movimento em cadeia, né? O cara quer investir, deixa eu ver o que está dando dinheiro. Estúdio. Vamos construir Por quê? estúdio. Porque ele viu aí o post. aí chama uma imobiliária que não tem a percepção e o critério. know-how e o critério que a Jarvis tem. Aí o cara diz, eu vendo. Aí bota o corretor também para fazer propaganda. E eu vendo. E aí Só que isso na pandemia, quando a gente pegou, quando a gente pegou o boom imobiliário de 2020 a 2022, a gente tá no momento que tem mais demanda do que oferta, né? O estoque do país zerou, tudo que você coloca vende, então você tá de uma forma acelerada. Quando a gente vem para um ciclo de excesso de oferta que a gente tá hoje, o cliente tá muito mais seletivo, e aí você falou de filosofia, a gente vai para Sartre, o filósofo que falava que quanto maior a escolha, maior a angústia. Sim. Então, se a gente tem muitas opções na mão hoje, Sim. qual é a que é a certa? Qual é a escolha você que eu vou bateu num fazer? ponto que eu acho que o Marcelo vai puxar. Se não pensou, pensa aí. Se Estoque. vira. Qual o tempo de estoque que esse mercado tem? Não, Isso é um curiosidade. termômetro importantíssimo. Não, isso é uma pesquisa real. 30, eu esqueci o número, mas assim, 30 a 40% das vendas não acontecem simplesmente porque o cliente desistiu de comprar. Então, tipo assim, ele literalmente ele tinha tantas opções, aquilo ali não era, principalmente a segunda, terceira moradia, ele foi atendido por um corretor que não passou confiança para ele, era um bem de segunda moradia, era um bem de investimento, ele falou assim, não tô nem aí. Não vou comprar. Então, assim, isso é mais sério do que parece. A gente perde venda, às vezes não é pro concorrente. A gente perde venda porque a gente simplesmente não conseguiu convencer o cara de comprar. Então, é igual que você falou. Pegou o carona no impulso. Você pegou o cara no impulso, mas você não conseguiu levar o cara até o final. O cara simplesmente falou assim, não, desanimei. Então, assim, é a mesma coisa como você falou. Tipo assim, ele falou assim, são tantas coisas assim que a gente briga hoje, a gente briga com o CDI. Entendeu? O CDI hoje ele é muito mais interessante do que a maioria dos estúdios, se não todos do Brasil. Então, o que acontece é que o cara do estúdio, ele devia parar, o cara que está investindo em estúdio, ele devia parar de olhar o Instagram dele e devia falar o seguinte, deixa eu ver o valor das diárias de hotel dentro dessa cidade. Peraí, nessa pesquisa que esse cara tá me mostrando aqui, tá falando que a diária do estúdio é R$500. Tem um flat arrumadinho aqui na internet, é 280. Como é que essa pesquisa tá 500? Tô falando um negócio babaca aqui, mas a galera não faz isso não. Entendeu? Então ele faz aqui, fulano, peraí, quanto é que tá a rentabilidade do seu estúdio que tá rodando? Ah, não, eu tô tendo uma rentabilidade aí de 0,6. Pô, mas fulano me falou 1,2. Então, tipo assim, as pessoas não têm a cultura de minerar a informação. Entendeu? Então, assim, quando a gente num mercado que a gente tem o Instagram, onde todo mundo consome qualquer coisa, e a gente tem um ser humano, ou investidor, ou incorporador, que não minera informação, qualquer coisa fica bom. Então a gente começa a sair, igual, por exemplo, São Paulo não se lança mais estúdios. Nós temos o problema. Lógico que eu generalizei de forma absurda, para quem não conhece lá, seria absurdo, eu só vou falar direito. Não se lança mais estúdios como antigamente, porque a gente teve uma limitação de HIS, HMP. A lei foi adequada da maneira como deveria ser de fato.
Só que também os estúdios foram muito saturados porque eles foram muito aproveitados nos últimos anos. Então, não é um produto tão interessante como era, como você falou. Se você fizer uma leitura de oferta e demanda, como você falou, é uma leitura clara do mercado imobiliário, existe um momento certo para lançar cada produto. Olha, esse aqui é o momento certo para lançar estúdio. Esse aqui é o momento certo para lançar 3/4. Ah, mas não é moda lançar estúdio, não? Mas tá todo mundo lançando estúdio, velho. Lança o 3/4, velho. Vai ser só você sozinho lançando os 3/4, entendeu? O problema, e o que a gente vê até que tem muito a ver com a imobiliária, que é o seguinte: às vezes tem algum colega incorporador que ele faz o terreno, coloca o produto e ele não pesquisou qual que era a velocidade de venda daquele produto, e tem na ciência, chama erro de atribuição. Como ele não pesquisou o mercado, porque se ele pesquisasse, ele ia saber o que ia acontecer com aquele produto. Por isso que eu acho que a magia do nosso trabalho, magia bem interessante, porque aqui em Alagoas, aqui em Maceió, por exemplo, cara, você vai fazer uma pesquisa, vai ter 20, 30 construtoras vendendo produtos similares do que você está fazendo, grandes, pequenos e tudo mais. Você vai ver o desempenho delas. Ah, tem oportunidade de analisar a demanda, tem a capacidade de analisar não sei o quê? Sim. Só que o seguinte, a gente pode ver o seguinte, pô, peguei uma oportunidade de ver um produto que tem maior liquidez. Olha que interessante aqui. A gente fez uma pesquisa lá em São Paulo sobre estúdios. A gente vive falando assim, olha, estúdio é um produto perigoso, estúdio é um produto que você tem que fazer análise de short stay com long stay, porque ele é um produto para investidor. A gente fez uma análise seguinte, quais produtos estão tendo a real rentabilidade em São Paulo? A gente fez uma que chama curva de dispersão, tipo uma curva de Gauss, uma gaussiana, com todos os produtos que estavam num raio de 3 km da região que a gente estava analisando, que nesse caso era o Brooklyn Campo Belo, para analisar qual que era a metragem dos estúdios que estava tendo o melhor desempenho nos últimos 3 anos. Então, ou seja, dentro de um cenário que a gente considera super ofertado, que era o estúdio em São Paulo, que hoje é o cenário que está acontecendo em São Paulo, é super oferta de estúdio, que não se fala no Instagram, a gente procurou um produto que tinha liquidez, que eram os estúdios que rentabilizaram mais nos últimos 3 anos, que eram os estúdios de 24 metros quadrados. Porque a gente fez um cruzamento dos produtos que estavam vendendo mais rápido e os produtos que estavam ganhando preço. Por quê? Os estúdios com menos de 24 metros quadrados, o cliente estava achando ele muito compacto. E não sou eu que estou falando. É a curva de Gauss que mostrou. Porque a gente mostrou a dispersão, a curva mostrou o seguinte. Quando o metro quadrado tendia a 24 metros quadrados, ele tendia a uma velocidade de venda maior e ele tendia a valorizar nos últimos 3 anos. Quer dizer que todos os de 24 metros que a gente comparou, ele valorizou. Só que todos os de 18, de 17, de 21 ou de 28... ou eles perderam velocidade, ou eles perderam preço. Então a gente falou assim, podemos lançar com tranquilidade, com uma boa velocidade de venda, o estúdio de 24, porque ele tem um tamanho compacto suficiente para eu locar no short stay, e ele tem um tamanho grande suficiente para o cara não ficar deprimido, porque ele é compacto demais. Então, assim, dentro de um cenário que ainda é adverso, a gente conseguiu ter uma tese técnica que falou assim, ó, dentro desse cenário aqui, eu vou ter uma velocidade de venda de 5% ao mês, que é uma boa velocidade, eu vou terminar de vender em 20 meses, e vou vender meu estúdio tranquilo. Mas é muito diferente de eu chegar para o investidor e falar assim, você vai ter 1%. Isso é especulação. É nessa hora que o chat GPT É. não se conecta. Eu Peraí. tinha colocado na minha tese o estúdio de 25 metros, né? Justamente Você falou sobre sobre isso. Você falou legal, sobre isso então, recentemente, não foi? a matemática não erra. Inclusive, coloquei no meu livro isso, falando que o estúdio de 25 depois fala do metros... seu livro aí, que é O importante. estúdio de 25 metros, o cara aluga ele de forma isso. anual. Então, se tem um momento que a temporada cai, eu consigo Vai pro long. manter ele ali. Você consegue colocar long Se stay. o cara lá. de 18, 20, 21, Ele ele não tem que ser exclusivamente temporada. Então, Exato. eu não vou comprar o metro Muito quadrado bom. desse produto. Eu vou comprar o que esse produto ele consegue produzir de ativo. Perfeito. Então, assim, se esse cara produzir... Tô comprando um imóvel. E isso eu fiz um canal no YouTube e eu mostro publicamente todos os investimentos que eu fiz. Então, eu fiz e copiei o Thiago Nigro, uma Lógico. carteira pública de investimento. Todos os lançamentos da gente de 2022 para cá, nesse modelo de negócio onde eu participo do desenvolvimento e eu atesto que esse produto vai ter uma alta performance, Sim. eu compro junto com o meu cliente, porque se é uma boa oportunidade para você, também pode ser para mim, né? Lógico. Então, assim, qual é a lógica que faz eu não comprar o que eu estou vendendo, né? Aham. Então, eu comprei todos os empreendimentos e eu mostro publicamente isso, o valor do meu contrato, quanto é que está valorizando, quanto está rentabilizando e tal. Eu recebi o meu primeiro apartamento em 2025, comprei em 2022, um ciclo de 36 meses. Eu também falo sobre ciclo de obra. E aí, recebi em 2025.
comecei a mostrar mês a mês a rentabilidade desse produto. E eu cheguei à conclusão, só vou chegar, na verdade, essa conclusão em dezembro, quando eu fechar o ano de 2026, mas já está muito claro, a conclusão é, eu consigo atingir o meu resultado de 1% que eu quero ali, até 1,2, 1,3, eu consigo Na atingir, média, né? Você vai a se 1,7. eu fizer a minha gestão. É isso. Se eu tiver uma administradora, eu não consigo atingir isso aí. Não, mas é Eu vou isso. lhe entregar 0,6, 0,7, ok, eu vou brigar por isso. Ah, eu quero 1%, desculpa, eu não consigo lhe vender. 1% eu não entrego. E aí Porque o cara- 0203 é da administradora. É Então, isso. Foi o que você A falou no começo. é E outra foi o que coisa, eu falei. e muitas vezes o cara quer investir e ele acha que vai só investir e o produto vai se vender sozinho. E ele precisa saber vender isso. E quando ele pega um short stay, ele vai ter vários microcontratos. E se ele tiver um long stay, ele vai ter um Na contrato. verdade, eu acho que a alocação por temporada, ela vai se transformar em um negócio. Você vai empreender ali. Ela já é, mas assim, você como proprietário, você vai Imagina o empreender. cara com 10 unidades de short stay. Juliano, o meu Ele maior tem- case ele vai ficar hoje, doido. o meu maior case é um cliente, advogado, um cara muita grana, a esposa médica, tem um hospital de Rondônia. Esse cara chegou aqui, comprou o primeiro apartamento comigo, ia morar, desistiu, apartamento de 3 quartos, antigo, decidiu colocar para temporada. Esse apartamento é algo surreal, porque é um negócio que não tem de oferta, não tem oferta, uma cobertura velha de 3 quartos só com a vista para o mar. É incrível e ele reformou o apartamento. Só que Porque é muitas vezes é Só que é 3 quartos. E ele muitas vezes é consegue- só o que o turista quer. Ele quer e só a ele vista. consegue hospedar várias pessoas ao mesmo tempo, e você tem um turismo familiar, né, que é o turismo da gente aqui. Esse cara comprou o segundo, o terceiro, o quarto. Ele tá com 9 empreendimentos comprados com a gente, só que operando estão 5, 4 na planta. Esses 5 gera para ele uma receita mensal entre 65, 70 mil, 72. Eu peguei todos Com os investimento extratos de dele, quanto? coloquei isso, mostrei, fiz um conteúdo mostrando isso aqui. E ele deu o depoimento dele, que ele faz por conta própria, em Rondônia, pelo WhatsApp, Tranquilão. tranquilo. E aí a gente foi muito claro que o mercado ele criou um monstro para vender uma facilidade. Então você consegue hoje fazer a sua gestão por conta própria. Eu falei isso, aí veio a galera da administradora de temporada tudo me esculhambando, né? Ah, eu quero ver quando é o problema. Ele eu quero gosta, ver, eu ele quero adora, ver ele adora isso. quando no meio da Adora, noite adora. o ar-condicionado parar e tal, não sei o quê. Eu digo, é por isso que existe o pilar 4 da minha metodologia, que é o conceito do produto. Se eu compro um produto que está com um conceito alinhado, que eu sei que ele vai facilitar a vida de Você quem vai sabe o que gerir, comprou, né? você tem ali um concierge, você tem um cara que está preparado para resolver qualquer problema, qualquer situação. Agora você quer comprar um produto misto, que você tem lá quarto, sala, 2 quartos, 3 quartos, o cara tá morando, o cara tá alugando, o outro tá... Não tem esse nível Não de, vai. esse SLA de tipo assim, estragou o ar-condicionado? É amanhã, filhão. Vai ter alguém te enchendo o saco, mas não é, é igual hotel. E é interessante que, não sei se vocês estão vendo esse movimento, mas procuram muita gente. Hoje nós damos mentoria para 2 incorporadoras que estão montando a sua própria administradora, que falaram assim, cara, eu tô lançando estúdio, não tem administradora na minha região, e eu não quero deixar meus investidores a ver navios. Sim, Então eu vou administrar para eles num custo que, se pagar, ótimo. se ficar no 0 a 0 para mim tá bom. Então isso é muita gente, porque a gente tava falando mais cedo, eu falei pro Juliano, eu falei assim, eu não sei se foi pra você, é justamente isso, cara. A gente tava aqui falando, o grande problema do estúdio não é o estúdio, é a desinformação. Falou assim, gente, só vamos falar para ele que ele vai pagar 15% de Booking, 15% de Airbnb, mais 20, 30%, tá tudo bem, igual para eu conheço. A gente vende um monte de estúdio, a gente tem estúdio, eu super gosto do negócio. O problema é, repetir o que estão fazendo não funciona. Vou, por exemplo, falar de uma tese que a gente tem lá em São Miguel do Gostoso. Quando você pesquisa, aí todo mundo fala assim, até hoje a gente São Miguel do Gostoso é Rio Grande do Norte. Rio Grande do, a gente tem Litoral muito, Norte. a gente tem muito muito cuidado famoso. de ser confundido com a empresa de pesquisa, porque eu falo de pesquisa o dia inteiro, toda hora. A gente não é uma empresa de pesquisa, a gente consome pesquisa. E é muito interessante, só vou dar um esse adendo antes de contar o caso de Gostoso. Eu falo com um pouco que a gente é concierge de pesquisa. Por quê? O mercado ele não foi aculturado a consumir pesquisa. Quando a gente vai comprar uma pesquisa, o incorporador, na hora de desenvolver o produto, ele não tem ainda a cultura que o varejo tem, que é o seguinte, cara, a pesquisa prioritária que você precisa é oferta, demanda, dinâmica econômica e produto.
nessa ordem. Ele vai querer olhar o seguinte, eu quero fazer uma pesquisa de produto, quero fazer uma pesquisa de oferta, quero fazer uma pesquisa de... Não, é nessa ordem. Por quê? Vou falar alguns bairros de São Paulo, cara, tem muito bairro de São Paulo, não vou falar que é só São Paulo, não, tem outros bairros de Santa Catarina, Paraná e tudo mais, que no raio de 1 quilômetro se consome 1.200 unidades de uma tipologia por mês. Então, tipo assim, cara, é um mercado normalizado, estabilizado. O metro quadrado não varia R$ 100. Você acha que eu vou ficar fazendo pesquisa de aceitação de produto num mercado que por ano vende 15 mil unidades de uma tipologia específica? Eu não vou, cara. Eu posso até fazer para fazer uma tipologia diferente e tudo mais, mas, cara, o mercado ele está normalizado. E eu não sou Deus para ficar falando assim, não, vou fazer um negócio muito doido porque eu sou visionário. Minha tese é uma tese mais conservadora de tipo assim, cara, vamos olhar o que tá rolando pra gente trabalhar no seguro? A gente é uma empresa conservadora, a gente é uma empresa de gestão, e a gestão é repetição e excelência. Então a gente olha isso. Só que o que eu já vi, e é muito interessante, às vezes chega um incorporador, normalmente os mais iniciantes, eles falam assim, eu vou lançar esse produto em tal lugar. Muitas vezes um produto gigantesco, tipo 300 milhões de reais, numa cidade de 10 mil habitantes. Isso é mais comum do que você imagina. Só que, cara, isso chega pra gente, eu olho pro cara e falo, o cara vai quebrar. E a gente leva isso a sério. Porque, assim, tem muitos caras no mercado imobiliário, se é um cara de empresa de vendas, você entende isso? Cara, se a gente olhar pros caras que estão vendendo, que estão correndo atrás de produto, qualquer coisa, se você tiver um olhar de carniça, você rouba o cara também, porque o cara tá desesperado, o cara tá fragilizado. Fácil. Fácil. Isso não é legal. Então, a primeira coisa que a gente faz é assim, para de fazer isso. Desiste de fazer isso. Você vai quebrar. Só que o cara não. Não só diz, né? A gente mostra. É. Olha só, essa projeção. Eu acho que uma palavra-chave para a VMV é previsibilidade. E eu acho que é a grande carência do mercado de construtoras incorporadoras. Os caras não têm uma previsibilidade. O VSO ele é feito para lhe dar uma velocidade. Né, como o pace, né? O pessoal hoje fala muito de corrida e tal. Você tem um pace, você sabe em quanto tempo você vai percorrer você vai distância. vender. A gente fez uma reunião outro dia com um sócio. A gente falou assim, cara, o que você está querendo fazer está nos projetando a vender esse prédio em 44 anos. Anos. Entendeu? Por quê? Porque ele queria fazer um produto melhor do que a região queria absorver. Ele estava certo. Ele falou, cara, eu sou dono do terreno, era o terrenista. Ele falou, cara, eu quero fazer um produto para mais. Quero fazer uma bandinha. Legado. Quero fazer uma bandinha para cima. Que eu quero não é nem legado, porque o cara é muito terrenista e ele tem outros terrenos em volta. Ele queria pegar esse empreendimento para valorizar tudo que tinha em volta. Aí ele tá acima do classe do legado. Ele tá no quero valorizar os outros. Você tá pensando em dinheiro mesmo. Só que a gente falou assim, cara, eu entendo que você quer valorizar os seus outros terrenos. Só que para valorizar os seus terrenos, eu não posso quebrar nesse meio do caminho. Então eu tenho que vender. Então assim, mas eu queria um pouquinho mais isso. E cara, eu fiquei muito satisfeito porque a gente tinha feito reuniões muito difíceis. Era um VGV de 700 milhões. Um VGV relevante, e as últimas reuniões estavam muito difíceis, porque a gente falou assim, cara, essa tipologia que a gente tinha combinado não tem mercado mais. Mas a gente combinou. Observação importante. Muitas vezes, eu diria que a esmagadora maioria das vezes, você tem uma consultoria, uma assessoria, lhe forçando a gastar mais. Não, invista mais, invista mais. A gente está ouvindo aqui um case assim, não faz isso. Não faz, porque não vai dar certo. Ou seja, é uma curadoria que preserva o teu patrimônio, né? Eu acho isso. Porque, na verdade, tanto o funcionário quanto o consultor, ele precisa fazer o ponteiro girar. E ele faz o ponteiro girar ou trazendo lucro para o bolso do incorporador ou diminuindo o custo. Exato. Fazendo dar certo. Fazendo dar certo. Tem que abrir a boca do jacaré lá no gráfico, né? Mas a verdade é o que a gente tem que tomar cuidado, e eu falo muito sobre imobiliária com isso, porque é o seguinte, a imobiliária é comissionada. A gente na VMV também ganha comissão. Só que na medida que o cara ganha em comissão, muitas vezes ele vai falar o seguinte, não, gasta mais, vão lançar, ganha mais. Se o incorporador tiver fragilizado ou ele for iniciante, ele vai ouvir. Se o cara da imobiliária for mal, ele vai falar, gasta tudo. Então isso gera muito desgaste no mercado. Por isso que a gente tem bastante conflito e a gente fala assim, cara, faz uma pesquisa de mercado, porque muitas vezes vai ter algum consultor seu que pode estar na posição nossa de consultor e vai estar, porque vai estar ganhando comissão também, ou o seu gerente de vendas que ganha comissão também, fala assim, gasta 1 milhão no lançamento. Tipo, cara, vai dar certo. Vai dar certo, só que você faz uma pesquisa que o negócio vai vender em 8 anos. Então, se o cara... Teve um caso emblemático, agora eu já tô contando 3 casos ao mesmo tempo. 3 caixinhas. Teve um caso emblemático... Volta para fechar, teve um caso emblemático lá em Fortaleza que aconteceu, que é o seguinte, estava lançando um loteamento de médio padrão,
E o loteador precisava, como a maioria dos loteadores, sempre precisa fazer uma bandinha a mais no lançamento, porque para fazer caixa, para começar a obra e tudo mais. A gente fez pesquisa e falou assim: olha, seu produto não vai ter velocidade de venda, lo siento muy por ti, mas não vai ter velocidade de venda. Mas o cara não gosta de ouvir isso, ele ignora. A gente falou: cara, não vai ter velocidade de venda, você vai vender tranquilinho 6 anos. Ele: cara, eu preciso vender 200 unidades no lançamento. A minha equipe fez uma meia dúzia de pesquisa ali, falou assim: ó, vai vender 20, vai vender 30 no máximo. Isso a gente falou 1 ano e meio antes do lançamento. Aí chegou a empresa que estava fazendo o lançamento em si, de vendas dele, e falou assim: vão gastar 1 milhão no lançamento. Eu falei: cara, a região que você está lançando não tem demanda nenhuma. Você vai fazer publicidade pro periquito. Você vai fazer publicidade pro periquito. Ninguém vai ver isso, não tem demanda. Nós vamos vender no batidinho, não gasta 1 milhão, porque se você gastar 200 mil ou 1 milhão, a gente vai vender na mesma velocidade. Vamos salvar 1 milhão, porque 1 milhão vai fazer falta daqui a 3 anos. Porque daqui a 3 anos nós vamos ter estoque. E você vai chegar para mim e falar assim: nossa, gastei no lançamento. Você já ouviu isso? Espero que. Pô, eu tô aqui com estoque, só que eu já gastei muito, então não tô podendo gastar. Batata. Eu lembro muito desse caso porque 1 ano e meio depois, chega um e-mail da minha equipe e fala assim: vendeu 35. Ele gastou R$1 milhão, vendeu 35 unidades. Moral da história: se ele tivesse gastado 100 mil, teria vendido 35. Por quê? O que vende não é a publicidade, é a demanda. A publicidade, ela direciona a demanda. Se você aufere que não existe demanda, a publicidade faz o quê? Entendeu? Então, tipo assim... Se tratando só agora, contando um pouquinho do nosso case, Marcelo, quando a gente entrou no mercado em 2022, nesse modelo da Jarvis, eu já tinha 10 anos de mercado, quer dizer, eu tenho hoje 11 anos de mercado imobiliário. Em 2022, eu disse: ó, o mercado vai virar precisando ser mais assertivo, mais snipers. Perfeito. E menos macaquinho com a metralhadora na mão. Sim. Então, eu disse: a gente precisa atuar dessa forma, prestando consultoria também para o incorporador. Segurando a mão dele. Desde o início. E aí eu bati na porta de vários e os caras, tipo, jogou aonde? Quem é você e tal? Você vai me cobrar por isso, né? E tal. E aí os caras: bicho, é loucura, porque você só vai conseguir isso de pequenos e médios, os caras que querem crescer, os grandes não, só que o nosso mercado tem muito aventureiro. E eu disse: eu não vou para os pequenos, é o problema. Eu vou para os grandes. Até que o primeiro abriu a porta, a gente fez o primeiro lançamento da gente, 100% vendido antes de ir para o mercado. Como é que eu faço nossa venda? Saiu o alvará, deu entrada no RI, eu faço um trabalho de reserva, 30 a 45 dias até sair o RI, a gente assina os contratos de compra e venda. Em 2022, a lei das incorporações houve uma alteração, foi retirada a palavra negociar, que antes não era proibido, era proibido negociar, vender, onerar, alienar antes do RI. Foi retirado a palavra negociar, permitindo que você fizesse uma reserva não envolvendo dinheiro. Então a gente faz aqui. A gente pode contar isso pro povo de Santa Catarina? Pode e deve, né? Eu acho que eles não estão sabendo ainda. E aí, nesse período de reserva, o cara fala assim: pô, mas não vai envolver dinheiro. Aí o que a gente fazia? A gente pedia um Pix de R$1.000 na conta da imobiliária. E eu colocava no termo de reserva que era um adiantamento de comissão, justamente para não entrar no termo da adiantamento da intermediação. Né? Porque se que é uma relação com você, não é com ele. Não, e outra coisa: se sai R$1.000 da conta dele, ele comprou. Mentalmente ele comprou. Comprou. Se ele não paga nada, se não sai nada do bolso, esse cara... E a incorporadora não fez nada de errado. Né? A gente coloca uma multazinha ali de R$5.000, o cara desistir e tal, beleza. Fizemos o primeiro, todo vendido. Aí a primeira coisa que vem na cabeça do construtor, né? Será que eu vendi barato? Errei a mão. Foi tão rápido, barato. né? E a gente tem 1 ano fazendo base, criando produto, desenvolvendo, né? Aí, beleza. Fomos pro segundo lançamento dessa mesma construtora. Lançamos um produto todo estúdio, uma excelente localização, inclusive estou recebendo ele dia 14 agora, 3 anos depois. E a construtora, 10 dias a gente matou o prédio. Tudo vendido. E cliente querendo comprar e não tinha. Porque qual é a minha estratégia? Se eu estou participando do desenvolvimento com o Marcelo, eu tenho 1 ano antes de informação. Lógico. Então eu tenho 1 ano para preparar minha base. Então eu já vou preparando a base dos clientes e vou mantendo esse cara ativo. Quando chega no lançamento para reserva, eu já estou com a base pronta ali. Eu trabalho com um nível de foco que eu não coloco todos os produtos na minha prateleira, mas em compensação, você me paga um pouco mais por isso. Que eu economizo você com marketing, com energia comercial, com tempo. Lógico. Então aí... Não, tem um custo indireto fantástico. Fantástico. E aí, beleza.
problema é os querer pagar isso aí. Mas eu fiz o primeiro de graça, fiz o segundo de graça, no terceiro, opa, já não dá. Porque no segundo já foi um sucesso. E aí a consultora fez assim, cara, vendi barato, errei no produto. E aí eu fiquei muito puto. Eu digo, porra, não é o meu trabalho que tá 1 ano aqui desenvolvendo uma estratégia comercial para dar certo. É você que errou no produto. Eu né? já falo, vale caro, só te interrompendo. Falei com o Juliano hoje vindo para cá. A gente tem negócio em João Pessoa e tudo mais, e a gente está em captação de investidores lá. Esse trabalho que vocês fazem aqui, de forma séria, metodológica, organizado, tudo arrumadinho aqui, cara, não tem preço, não. É imensurável. Não tem preço. Fala assim, cara, porque assim, porque assim, essa é a diferença do mercado antigo do mercado novo. O mercado antigo é sempre aquele empresário, não vou falar nem incorporador, não. Falar, não, eu vou pagar 1% para você fazer isso, vou pagar 2%, assim. Cara, o cara resolve. Você consegue resolver aí sozinho, filhão? Tá cheio de nego ali, cheio de estoque, não conseguindo desovar. A gente, com todos os clientes que a gente tem no Brasil inteiro, se a gente tivesse, por que a gente existe e por que a gente muitas vezes monta house de vendas? Porque a gente não tem uma imobiliária séria, parceira, que resolve. Eu falo isso todo dia, porque se tiver, é mais barato. Sim. É mais barato. Tipo assim, Se cada grupo de 100 incorporadores tivesse uma Jarvis da vida, tava resolvido, né? Cara, se tivesse igual, por exemplo, a gente tem vários amigos, vários casos que tem a imobiliária, o cara da imobiliária que lá é ponta firme, chega, ó, vou lançar, vamos sentar, vamos resolver, o cara tem a equipe, tem o know-how, já faz o esquema, já fortalece, cara, é uma puta dor de cabeça que você tira da sua operação, porque, cara, na boa, você tem que resolver fundo, tem que resolver obra, tem que resolver um monte de coisa. Isso. Cara, não é a especialidade da incorporadora isso. Tá, sabe? Sim, para você montar uma operação de vendas dentro da sua operação, e olha assim, a gente é uma empresa que faz isso. Assim, eu tô falando uma coisa séria, assim. Você montar isso dentro da sua empresa é uma dor de cabeça absurda. Infelizmente, na maioria dos lugares, não existe mão de obra disponível para isso. Entendeu? Mas assim, o cara, honestamente, a gente é uma empresa que faz orçamento comercial. Esse orçamento, ele sempre gira entre 8% e 9% no alto padrão, no Minha Casa Minha Vida, entre 7,5%, 8,5% e 9,5%. Se for faixa 2, 3, 4, né? Subindo. Mas muita gente chega assim e fala assim, a gente fez uma reunião recente, o cara falou, nossa, mas vocês estão gastando demais, eu gasto 6% para vender meu produto. Aquilo lá, né? Eu falei, olha, aí eu fiquei pensando, né? Porque o padrão Brasil é 9%. Eu falei, olha, pra gente ter uma relação, eu preciso que você entenda que a gente já atendeu 400 incorporadoras e o que eu tô falando com você, eu não tô inventando. Se eu tô falando que você vai gastar 9 quando você crescer, é que você vai. Ele, mas eu quero gastar 6. Eu falei, eu acho legal você gastar 6, mas quando você crescer, você vai gastar 9, porque você tem que ter um sistema, um diretor, porque você não consegue fazer isso de forma caseira. Então, de forma que é o seguinte, se uma imobiliária te cobrar 2%, que é caro, nominalmente, para fazer um serviço que você vai demorar 5 anos para aprender, paga 2% pro cara, porque se o cara fizer e resolver, cara, é barato pra cacete. E muitas vezes o cara fala que gasta X%, mas ele não sabe nem que formato ele tá fazendo, o centro de custos dele, como é que ele distribui esse centro de custos, ele tá mapeando tudo, se ele não sabe. Cara, e esse mapeamento que eu fiz, eu não vim de família rica, eu não tenho acesso às pessoas do alto padrão, eu não tenho esse ciclo de relacionamento. Você não vai no jantar e tem seus brother ricos que você vende, né? A galera que no jantar a gente faz 8, 9 milhões de negócio ali e tal. Então, quando eu disse, pra eu entrar no alto padrão, eu vou precisar de um tempo, porque eu preciso ganhar a confiança desse cara por algo que eu sou bom. Produtos de rentabilidade. Competência. Então, eu entrei pela porta do investimento, porque o cara que compra comigo 2, 3, 4, 5, 6 imóveis para rentabilizar, é o cara que vai comprar o dele. E você só tá fazendo, você tá jogando limpo. Tá jogando limpo, falando de rentabilidade no limpo. Transparência. Então, a gente tem os nossos pilares aqui. O pilar número 1, segurança jurídica. Então, eu abro seu trabalho com produtos com patrimônio de afetação. Enfim, a gente tem o nosso formato. E eu fiz esse mapeamento em alguns produtos de rentabilidade e eu vi que para a gente atingir uma velocidade de venda em produtos para investidor, a gente não pode ter publicidade. É totalmente o inverso. Quanto mais eu divulgo um produto, menos ele se torna atrativo para o investidor. Ele perde automaticamente ele já diz assim, tem muita publicidade, eu já sei que alguém muita gente, lógico, é oportunidade, ela não tá para todo mundo. O investidor ele quer pensar o seguinte, ninguém tá sabendo ainda, então é uma oportunidade, é água limpa. Se tá na publicidade, não é oportunidade. Mas aí você pega a verba da publicidade e dá para você que tá fazendo a correria. Então, aí é onde tá. Olha o que a gente montou. Primeiro lançamento, eu vim de marketing multinível, tá? Então fiz Rinode. Então você está acostumado com a correria. A gente está acostumado com a correria. Nossa turma aqui é a galera do multinível, é coisa de maluco aqui. E aí eu montei uma metodologia de lançamento de produto.
4 pilares: lista, contato, plano e fechamento. O que é isso? Lista de clientes, possíveis clientes para aquele produto. Seu O mailing. contato, que é o convite. A gente liga para esse cara fazendo um convite, ligação, não é WhatsApp, ligação para esse cara fazendo um convite para ele vir na imobiliária, saber de um produto. E aí a gente tem um plano de negócio que a gente apresenta aqui na reunião, que é o nosso plano. A gente não mostra book de construtora, nada. E depois a gente vai para um fechamento. Quando a gente faz isso, o primeiro deu certo, o segundo deu certo, a gente vai em 8, já dando certo desse formato. A gente tem um contrato com as construtoras que não pode sair tabela nem material. Se o cara quiser saber do imóvel, ele precisa ir na construtora ou ele tem que vir aqui na Jarvis. E aí as construtoras começaram a não entender esse negócio. Quando a gente fez o primeiro, segundo, tal, aí começou as construtoras também a fazer isso, segurar material. Por quê? A gente vive num momento de caçador de primeira tabela. Sim. E aí o produto na segunda tabela já tá velho, ninguém quer mais. No Santa Catarina chama de tabela 0. Tabela 0. Isso aí é tabela 0 ou não? Ah, não, então se não é tabela 0 eu não quero. Se eu não tenho, Já subiu. se eu não tenho uma tabela Mal no eles mercado, sabem que aquela tabela é tipo a 4ª já. Então, mas se sai a tabela no mercado, você tem um nível de comparação. Aí Sim. o cara só, eu recebi uma tabela que É era mais difícil barata. saber quando Eu quero, que então. é a 0 mesmo. Então, sim, a gente tem essa política de não sair material e eu preciso sentar com o cara. Porque eu não consigo mostrar a ele que o meu produto é melhor do que o A, B, C e D se ele não sentar comigo. Eu não consigo falar isso pelo WhatsApp. Eu não consigo falar isso com um Não, e a magia não da tá. Tem construtora. que ser presencial. É presencial. E o cara chega aqui para comprar um produto, às vezes a gente não tem nada para mostrar. É um guardanapo desenhado. Vai ficar aqui, a unidade vai ficar aqui, assim, assim, assim. Bicho, é conta. O cara não tá preocupado se ele vai morar, se ele vai... Ah, não sei o que, tem o que, tem... Bicho, é Você tá vendendo tudo a mesma investimento. bosta. É apartamento pequeno com loja embaixo, perfeito para rentabilizar. Então é a mesma merda. Só o que a gente tá Commodity. fazendo aqui é conta, é matemática. Porque os caras estão enfeitando tanto que aí você deixa um cocô mais cheiroso, um cocô mais bonito. Mas é a mesma merda. Eu ia falar entendeu? de enfeitar o rabo do pavão, mas... Só que aí, a gente tá falando É. sobre saturação, é um termo químico que eu acredito que não se encaixa dentro do mercado imobiliário, porque eu acho que a saturação ela só existe para produtos ruins. Produtos mal localizados, mal precificados, mal desenhados, porque acaba que a gente está num mercado de demanda permanente. Então o estúdio vai morrer? Não acredito que o estúdio vai morrer. Não Eu acho vai. que o estúdio, inclusive, ele vai tomar o lugar do quarto-sala. Não, o estúdio é o Flat, que ele já começou tem 20 anos. A gente só Já- a gente tá exatamente. requentando ele com nome diferente. Tá mas- deixando o cocô mais bonito. né? Exato. Então, assim, Mas é a mesma coisa. é uma demanda permanente. Esse produto, eu vou receber um apartamento dia 14 agora, que ele tá na segunda quadra da praia, aqui, por trás do Palato Praia. Deixa eu só- Ele tá perto da cadeira gigante, que é onde tudo acontece aqui na Ponta Verde. Esse estúdio, eu não tenho a mínima possibilidade de concorrer com o cara que tá na segunda, terceira, quarta da Jatiuca. Esse cara tá lá na Cruz das Almas. Ele não tem como concorrer Ele com não você. tem como concorrer comigo, não, porque assim, a minha rentabilidade vai ser muito maior, porque existe uma Seu giro demanda, também vai ser maior. um produto com o conceito correto, porque o cara quando vem ver Maceió, ele quer praia. E existe uma faixa Sim, aqui em eu Maceió, entendi 100%. que é onde tudo acontece. Entendi E aí o 100%. cara diz, mas eu vou estar perto do shopping. Ele não quer shopping, pô. Ele não tá em São Paulo. Ele vai, eu quero Ele ir não na, quer shopping. eu quero ir na Romanel comprar bijuteria. Tipo, Não vai, ele quer estar na praia aí onde tudo acontece. Então, assim, esse produto ele não vai sofrer com rentabilidade. Agora, os que foram vendidos lá atrás por impulso, que tá em regiões não, mas muito ruins, os exemplos que você deu, nem todos eu entendi, porque eu não moro aqui, então para mim é difícil situar, mas muita gente que está vendo aqui entende os estúdios de São Paulo. Eu entendi muito o que você falou, por exemplo, eu tenho uma visão muito pessimista, baseado em números de São Paulo, porque realmente existe uma super oferta lá. Teve um amigo meu, lá do Rio Grande do Norte, que chegou para mim e falou, cara, eu tô comprando um estúdio em São Paulo, só que eu vi umas matérias, tá falando que tava ruim. Ai, meu Deus, tô com medo. Vê pra mim se eu vou comprar ou não. Aí eu falei, cara, me manda o estúdio que você tá comprando pra ver se é bom. Era R2V, que é o estúdio que dá pra morar, que é o estúdio que dá pra alugar, Uhum. e era o estúdio que ele tava a menos de 300 metros do metrô. Falei, cara, vai embora. Produto Tem erro, filé. tem erro. Então, isso que você falou, e é muito verdade. Tipo assim, quando você vai no efeito manada, então eu vou fazer esse asterisco, que é o asterisco correto. O efeito manada é perigoso porque o cara compra o estúdio, isso aconteceu muito. E tem muito a ver com o trabalho que você faz. O que você falou, baseado no que a gente conversou mais cedo também, e no que você está falando agora também, você não faz o trabalho qualquer um que chega aqui, oba-oba, vou vender aleatório. É um negócio mais organizadinho. Uhum. Já teve nego que veio aqui querendo fazer bagunça, você não fez bagunça com ele. Isso. Então é o seguinte, se vier um produto de investimento que vai lesar seus investidores, te tira do mercado, cara.
Aí o cara vai chegar pra você, pô, mas você me vendeu o negócio de rentabilidade aqui, rentabilidade tá ruim. Então você sabe assim, reputação é uma vez só. Então é a mesma coisa, tipo assim, lá em São Paulo, a gente sabe hoje o seguinte, se o estúdio ele tá a menos de 300 metros do metrô e ele é R2V, que é o que a gente pode fazer tudo, ele é um puta estúdio. Só que muitas vezes o cara que não se informa vai comprar, por exemplo, o HIS1, que tem um limite de 270 mil para você vender ele. Entendeu? Então, até nos mercados saturados, tem o produto que é bom. Concordo 100%. Isso a gente vive. Mas tem que ter uma defesa consistente. Não, a gente vive isso aqui na prática, porque assim, todo dia eu dou não a projetos. Eu acho que o segredo tá aí. Eu não tenho capacidade nem de atender, nem todos se encaixam dentro do nosso processo. Eu já fiz a conta, eu consigo atender no máximo 6 lançamentos por ano. Então, é onde eu tenho um retorno financeiro bacana no lançamento, só que eu não tenho braço para dar resultado a mais do que isso. Sim. Então, eu não posso pegar o seu produto, me responsabilizar e não entregar. E quando eu amarro o bigode com você, eu vou até o fim. É sério, né? Eu vou até o fim e a gente vai estudar esse produto. E eu tenho um cliente de recorrência. Então, meu cliente está comigo, comprou em 2022, 2023, É a mesma 2024, galera, 2025. mesma É a turma. mesma turma. E o que foi que eu fiz esse ano? Eu acho que não teve nenhuma empresa no Brasil a fazer isso. Eu coloquei meta para cliente e não para corretor. O meu cliente, ele tem uma meta. Você Se ele comprar, comigo assim. se ele comprar 10 imóveis comigo, ele vai pro meu cruzeiro, que a gente faz o Cruzeiro dos Campeões, onde a gente leva o time aqui, os campeões, gerente, corretor, leva staff. Eu disse, por que não o cara que tá fazendo a coisa acontecer? Então eu abri espaço, o cara se está construindo um legado, a gente tá chamando de cliente legacy, o cara tá construindo um legado com a gente, 10 imóveis, bateu 10 imóveis, ele recebe uma cabine de cruzeiro. O primeiro bateu, postei. Aí já vim, vem cá, o que precisa fazer aí e tal? Tá comprando de onda O segundo, mesmo? o segundo bateu. O terceiro, aí teve um amigo meu que disse na academia, disse, cara, eu tô com quantos? Você tá com 6. Ele disse, pô, não vou comprar 4 esse ano. Aí eu disse, mas se você indicar, conta. Aí ele indicou 3 amigos e comprou um, bateu os 10. E aí já tem 4 clientes classificados, a cabine, né, para o casal, e a gente tá com a meta de levar 50 pessoas no próximo ano para o Cruzeiro, Legal, todo legal. mundo com a camisa da Jarvis, aquela loucura e tal, bem estilo camisa marketing eu já multinível, né? Falta a cabine do Cruzeiro. Então, assim, a gente traz esse cara do online para o offline, a gente quer estar esse cara mais próximo. E hoje, se eu abrir o meu BI aqui, você se impressiona que 5% das minhas vendas vem através de tráfego. É porque você tá num esquema diferente que é de boutique. Eu acho que as imobiliárias, elas vão crescendo, tem algumas que prestam serviço melhor ou pior. A média da prestação de serviço da imobiliária, ela é muito baixa. Entendeu? Então, tipo assim, só de você falar isso, a gente já sabe que você tem Você carteira. se refere à qualidade do serviço, né? A qualidade do serviço médio das imobiliárias é ruim. Não estou falando mal de ninguém, estou falando da realidade do Sim, mercado. sim, Todo sim. mundo sabe. A gente trabalha com incorporadora e a gente é uma empresa de auditoria. A gente faz cliente oculto. A gente faz dois trabalhos que a gente faz. A gente faz cliente oculto. E eu não cobro nada para isso, está no nosso contrato, mas por quê? Eu comecei a fazer cliente oculto para dar subsídio para o nosso discurso. Porque eu sempre chego numa reunião com o incorporador, eu começo com o cliente oculto. Falo assim, cara, na boa, olha só o que está acontecendo. Porque fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A cada 10 clientes ocultos que a gente faz no Brasil inteiro, 8 são bem ruins. Então nós não estamos falando se João ou Maria são ruins. Nós estamos falando da realidade de um mercado inteiro, que ele é muito pouco profissional. Muito pouco profissional. E quando né? você coloca o Minha Casa Minha Vida nessa cesta, aí você vê que as imobiliárias ainda não estão preparadas para atender o cara do faixa 3, faixa 4. Não tá. Não estão. E as próprias incorporadoras também estão com dificuldade. Então, eu tenho um cliente investidor comprando pro filho e o cara com pressão pro cara assinar o contrato sem nem ler, pô. É porque o cara foi orientado assim, nem ele sabe o que tá falando no contrato também, entendeu? É aquela loucura, cara. Não, que precisa assinar. Eu disse, meu amigo, tenha paciência. Calma, o cara vai ler e tal, não sei o quê. Não, mas não sei o que, se ler muito, desiste. Eu digo, cara, Você eu tá tô vendendo o quê? É o apartamento. Não, e aí tá aquela coisa da internet, né? Li, concordo, aceito, né? vai embora. Ninguém lê. Mas olha só como é paradoxal, né? A gente falou que o nosso mercado ele é o segundo menos evoluído. Só perde para a pesca, né? E aí a gente entra no varejo, aí você compara o ticket médio. Se a gente estivesse falando de um shopping, a loja do produto mais caro do mundo é o ramo imobiliário, certo? É o maior investimento que a maioria das pessoas fazem na vida. E é onde a gente tem o menor preparo.
Exato. Se você Ou seja, uma venda consultiva, que quanto mais caro o produto, mais consultiva é a venda. Ou seja, eu tenho que ser um especialista de mercado, de arquitetura, de investimento, de tudo, para poder dar segurança para o meu cliente. Uma imobiliária como a Javes é coisa rara no É mercado. raro. E a gente estava conversando, a gente fez hoje de manhã cedo um meeting lá da Record, e tinha lá, somando os prêmios, se o cara fizesse 5 vendas, o cara levava de prêmio fora a comissão, era papo de 80 mil de prêmios. 80 mil de prêmios fora a comissão. Então, assim, a gente estava brincando, falou, vou largar meu serviço aí e virar corretor. Mas lá em São Paulo e na Santa Catarina e em alguns lugares do Nordeste, a gente conhece muitos corretores e gerentes, mais gerentes do que corretores, que tem receita média mensal acima de 100 mil. Eu conheço uma imobiliária em São Paulo que ele tem 3 equipes. As 2 que eu analisei junto com um dos diretores de lá, a média é de 110 mil. A gente Os já corretores- contratou gerente com mínimo garantido de 70 mil, que ele falou assim, ó, para eu ir trabalhar aí, o meu mínimo garantido é 70. Eu falei, pô, 70? Você é tipo CEO da empresa. Mas por quê? No nosso mercado, eu falo isso com tranquilidade, assim, tem a oportunidade demais de fazer um bom serviço. Existe uma abundância de dinheiro. Existe abundância. Entendeu? É real isso. E principalmente, você falou do Minha Casa Minha Vida, mas o nosso problema não é no alto padrão. É no alto padrão, porque o cliente do Minha Casa Minha Vida, ele é muito pouco assistido pelos corretores médios que a gente tem no mercado. Tem muitas boas exceções, mas o padrão é baixo. O grande problema é o seguinte, quando a gente vai para o alto padrão, a escassez de profissional calibrado para esse cliente é mais difícil ainda. Porque quando a gente está no Minha Casa Minha Vida, funciona no modelo de varejo. Mas quando eu vou vender um apartamento de 35 milhões, seja em qualquer lugar do Brasil, porque inclusive agora a gente tem muitas opções aqui de 15, 12, aqui no Nordeste também, eu não consigo achar um profissional que vai sentar e falar sobre TIR e apresentar como é que vai fazer o nanoglass, que vai ser a apresentação do produto. Então, assim, a gente tem um delta mais desafiante. Então, assim, todas as imobiliárias boutique que a gente conhece têm resultado. Mas por quê? Porque você conseguiu controlar a sua operação. Você conseguiu falar assim, ó, galera, vamos fazer um negocinho bacana. Muitas vezes a gente já viu, casos que já viu, às vezes a gente está num stand de alto padrão e o corretor foi trabalhar lá de chinelo. Falou assim, cara, mas aqui tem um dress code. E mesmo que se não tivesse dress code, você não preocupou. Tem um bom senso, né? Você não se preocupou. Então, assim, a gente tem um mercado com muitas oportunidades. Mas essas oportunidades, elas não são capturadas por outro. Diferentemente, por exemplo, eu gosto de comparar para a gente ficar racionalizando, no ramo farmacêutico. Você vê que o vendedor do ramo farmacêutico está sempre bem posicionado, sempre bem vestido, sempre com uma eloquência. Você veio do ramo multinível, então você já sabe que assim, o nível de treinamento, o nível de esforço já é muito mais normalizado do que do nosso. Entendeu? E aí você tem imobiliárias ali com 100 corretores, um exército de gente que nunca fez aquilo, que entrou agora. E muitas vezes a imobiliária quer fechar bandeira com a incorporadora com uma imobiliária dessa. E aí complica ainda mais o game, né? Exato. Uma coisa que eu tô com algumas perguntas aqui para lhe fazer, técnicas assim. Eu sempre, analisando o histórico do mercado imobiliário, eu vi que a cada ciclo de expansão, Sim. um ciclo anterior da recuperação, né? Porque expansão, sobre oferta, crise, recuperação. Nesse ciclo de recuperação, nasce um produto que puxa a principal demanda da expansão. Então, se a gente traz para um momento mais recente, 2008 a 2011, foi o produto empresarial, né? Sim. Então, as salas comerciais estourou em todo o Brasil e tal. Agora, 10 anos depois, veio o estúdio. Sim. O que é que você acredita que possa ser o próximo produto da vez do mercado imobiliário? Porque eu fiz essa pergunta no meu Instagram e a resposta foi Senior Living. A resposta sem muito foi... fundamento. apartamentos de 3 quartos, produtos para classe média e tal. Então, assim, foi variado. Eu tenho uma opinião, mas eu queria ouvir a de vocês. Só pergunta bronca. Boa. Olha só, 2 pontos, 2 respostas para essa pergunta. Eu fiquei feliz de ver, porque assim, esse ciclo de contração e expansão do mercado imobiliário, ele é simplesmente uma falta de capacidade nossa de ler demanda.
Então é o seguinte, por que a gente tem um período muito bom e outro muito ruim? Porque a gente não consegue regular a oferta e demanda. Se a gente conseguisse regular, tipo assim, igual no supermercado, o povo sabe quantos potes de maionese compra. Então o cara nunca vai produzir muito mais pote. Nossa, a gente tá com uma super oferta de pote de maionese. Não, cara. O cerne de sobrevivência de drogarias é esse, né? Já tem um volume. O cara sabe quantas aspirinas vende no mês de julho. É exatamente essa tese. Então é o seguinte, a gente só tem grandes ciclos, porque o nosso mercado, ele é muito lento em termos de produção, né? Nós temos um ciclo de 60 a 80 meses, a gente mede ali coisa de 60 meses. Só que é o seguinte, a nossa leitura de demanda, ela é muito defasada. Mas observe, com o advento de internet, advento de inteligência artificial e tudo mais, no pós-pandemia, a gente teve uma puta demanda reprimida, porque essa demanda reprimida estava em 2019, antes da pandemia. Só que entrou a pandemia, a gente teve um turbo de demanda reprimida, porque entrou a demanda reprimida já em 2019, medida. A gente já sabia em 2019 que havia demanda para 2020, então a galera já estava acelerando o motorzinho. Entrou a pandemia e o negócio acelerou brutal. No que a pandemia acelerou brutal, a gente vendeu muito, todo mundo vendeu, todo mundo assim, o melhor corretor, não sei o quê. Não, na verdade, assim, teve uma demanda reprimida. 2020, 2021 e 2023, menos, se vendeu brutalmente no Brasil a maioria dos segmentos. Só que foi muito interessante. Já no meio de 22, os Sebic, Abrainc e tudo mais, no mercado a gente já conversava sobre redução de estoques. Então ainda no alto do pico, tipo assim, começou a vender muito, falou assim, gente, a demanda já está acabando. Vamos parar de lançar. Então o mercado, você pode observar que em 23 e 24... a gente não teve acúmulo de estoque. Nós estamos em 26, a demanda caiu brutalmente de 23 para cá. Nos últimos 3 anos, a demanda caiu pro limiar basal e a gente não teve uma super oferta, porque todo mundo que tinha produto para lançar conseguiu lançar dentro da janela de 21, 22, chegou a 23, o povo falou assim, consegui perceber, já não tem mais volume. Isso não aconteceria há 10 anos atrás. O povo ia estar lançando até hoje, quando eu olhar para o lado, ia ter milhares de unidades estocadas. Isso já mostra que os ciclos de contração e expansão do nosso mercado vão ficar menos grosseiros. Por quê? Maturidade. As pessoas estão ficando mais espertas. O povo está lendo mais mercado. Isso é um lado positivo. O pós-pandemia, cara, eu vi isso, assim, a gente anota, a gente tem tudo isso escrito em artigo, falou assim, cara, vai dar super oferta, vai dar super oferta, vai dar super oferta. Aí deu 22, 23, já começou a falar assim, gente, é porque é o seguinte, hoje o mercado, como ele tem muita informação, e a gente costuma ver isso também, quando o gráfico faz assim, ó, em termos de consumo, a gente consegue perceber isso no mês que ele parou de consumir. Mas quando a banda faz isso, a gente fez isso lá no mercado dos Estados Unidos, lá na região de Cape Coral, uma operação que a gente tem lá, quando o mercado faz assim, a gente desliga o motor. Só que as grandes incorporadoras do Brasil, as que de fato movem o mercado e que o mercado olha para elas têm esse nível de precisão. Então a gente consome pesquisa mês a mês. Então se o mercado esfria, eu percebo que ele esfriou dentro desse mês. Então esses ciclos que eles existem, eles não vão parar de existir, eles não vão ser tão dolorosos quanto a gente viu nas últimas décadas. O outro ponto, que é um ponto importante, é o seguinte, quais que vão ser os pontos que vão ser alavanca para frente? Eu diria que são pontos que têm muito a ver com o nosso consumo, né? Os estúdios, ele já tem muito a ver com o comportamento do custo, né? O custo da compactação é uma coisa que a gente aprendeu. Tipo assim, olha, eu tive que compactar o apartamento para ele fechar a conta e as pessoas conseguirem comprar. O estúdio, ele é um boom, chama ticket. O ticket do estúdio é sempre um ticket entre 300 e 400, no máximo 500 mil, fora distorções em alguns lugares onde o estúdio é 800 mil, 1 milhão, tipo São Paulo, ou Balneário e tudo mais. Só que é o seguinte, cara, você conseguir comprar um imóvel hoje, num lugar descolado, bacana, que rentabiliza por 400, 500 mil reais, 600 mil reais, é muito interessante. Por quê? Porque o cara compactou ao extremo naquele negócio. O mercado percebeu isso e quem moveu isso não foi uma demanda de comportamento, foi uma demanda econômica. Pô, eu tive que compactar, só que a gente não vai conseguir repetir isso porque a gente chegou ao máximo da compactação, não tem como diminuir. Então, ou seja, o ticket do apartamento não tem como ser menos do que 300, 400 mil reais hoje, ou no econômico Minha Casa Minha Vida, ou no estúdio no alto padrão, médio alto padrão. O que é certeza que não é o caso do Senior Living, onde não existem pesquisas sólidas sobre a liquidez da operação, quer dizer que não elas são boas, só que a gente não tem uma pesquisa sólida sobre o volume. Quantos Senior Living consegue ter numa cidade? São 10? São 20? A gente tem uma certeza que é o seguinte, é uma tendência real a saída dos centros urbanos.
A saída dos centros urbanos já é uma realidade em termos de pesquisa, porque os imóveis rurais eles já estão sendo vendidos num volume maior do que o anterior. Então, tipo assim, cidades como Campinas, Jundiaí e tudo mais, em São Paulo já são uma realidade muito maior do que a própria cidade. Nós tivemos um êxodo de São Paulo e Rio de Janeiro de 2% da população, que grande maioria foi para Santa Catarina nos últimos 2 anos. Então, assim, a realidade de produto já é a saída das capitais. Então a gente já tem um fato concreto, que é a saída das grandes capitais do Brasil para cidades menores, e a gente tem a saída das capitais para a zona rural. Então, assim, imóveis de interior, você sai daqui para uma cidade tipo Piranhas? Tem uma incorporadora aqui que chama Rocha, que Rochinha lançou um empreendimento. Que é o Bruno, né? Bruno Cliente nosso. lançou em Piranhas. Por quê? Este produto ele está sendo mais visto, por quê? Porque os centros urbanos estão ficando doentes. Então, esse é um produto que é interessante em termos demográficos. Vou fazer a mesma crítica que eu fiz para o Senior Livre. Isso é suficiente para eu pivotar minha incorporadora ou pivotar minha imobiliária para especializar nisso? Não dá para eu falar sobre isso. A gente não tem condição para saber sobre isso. Outro produto que é muito interessante também são os produtos voltados para a família também. Então, por exemplo, tem produtos que são maiores, produtos com biofilia e produtos que são mixed use, igual, por exemplo, a Multiplan. A Multiplan, ela soltou uma pesquisa tem 4 meses e falou assim, a Multiplan descobriu outra Multiplan do lado dos seus shoppings. Então, assim, com a questão da dificuldade de mobilidade, com a dificuldade, com também a criminalidade nos centros urbanos e tudo mais, você fazer tudo no mesmo lugar ficou mais crítico. Então, você ter o mixed use é uma realidade de grandes países, tipo Europa e Estados Unidos. O Brasil é muito vagabundo nessa tese. A gente não tem mixed use relevantes no Brasil, assim, pouquíssimo. Em São Paulo, nós temos meia dúzia de mixed use de qualidade. Tipo, tem o caso da Brascan lá em São Paulo, não tenho 5 para falar. Em outras capitais temos muito pouco. Então, assim, os complexos que unem shopping center, supermercado, hotel e residencial, eles tendem, já por meio de comprovação de pesquisa, que em Salvador tem o caso esqueci o nome do prédio lá de Salvador, eles já têm uma rentabilidade por metro quadrado acima dos imóveis que eles ficam isolados. Por quê? Porque o cara faz tudo de chinelo, Sim. não precisa sair. Então, assim, a gente busca ter, aí eu vou comprovar, eu falei esse negócio do imóvel rural, que é uma tese que eu gosto, eu moro numa zona rural, mas o mixed use, a gente já conseguiu comprovar que o mixed use ele consegue potencializar, porque o cara está preferindo, por exemplo, trabalhar num coworking do lado da casa dele. Ele prefere consumir no restaurante, no boulevard, que está anexo da cidade dele. Então tem alguns lugares que estão Eu fazendo vi isso muito bem. uma demanda reprimida gigante aí nos últimos anos de apartamentos de 3 quartos para classe média. Sim. Porque o apartamento que ficou caro aqui em Maceió, você vai lançar aqui nessa região nobre aqui, que a gente chama de parte baixa, Sim. você vai ter que lançar aí a 15 mil reais. Sim. Um apartamento 100 metros quadrados, tô falando de 1,5 milhão. Então, a conta ficou muita gente lançando estúdio e lançando ali até apartamento de 2 quartos. O 3 quartos para classe média praticamente não existiu. E o que foi que aconteceu? Todo mundo correu para o aluguel, o preço do aluguel subiu e aí houve um descompasso desse ajuste. Eu acho que vai precisar ter, e eu tô vendo que no Brasil todo a classe média tá perdendo espaço, não tem produto para ele, não consegue comprar, taxa de juros alta, o acesso ao crédito, então poucos lançamentos, porque lançar para ficar parado o cara não lança. Então vamos lançar o quê? O que mais sai? A conta do estúdio. Então eu tô acreditando muito que no próximo ciclo, de um jeito ou de outro, ou infelizmente, até uma notícia que eu vinha falando muito que dia 28 agora o Conselho Curador do FGTS ia fazer uma reunião para colocar subdivisões do Minha Casa Minha Vida até 21 mil e imóveis até 1.200.000. Tiraram de pauta, nem colocaram na pauta o assunto que a gente estava esperando que a classe média fosse abraçada por uma linha de crédito mais barata, né? Mas esse Há assunto... quase 2 décadas que não existe nada de incentivo para a classe média, de oferta para a classe média. Você tem o Minha Casa Minha Vida, com incentivo do poder público, e você tem as grandes campanhas para o alto padrão. A classe média sempre ficou no limbo, né? Mas o grande problema da questão do 1.200.000 no Minha Casa Minha Vida é porque financeiramente nós já estamos no limite do limite do limite do Minha Casa Minha Vida. Tipo assim, não tem como assim, hoje a faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, ela já não tem subsídio, a taxa de juros já é mais alta, então para essa faixa seria o que de incentivo? A gente teria uma redução de 3 pontos percentuais, talvez no juros, seria interessante? Seria bem interessante. Sim. Só que financeiramente o Brasil não dava conta. Se desse, ia ser muito populismo, porque eles pensaram, falaram, não, peraí, passamos do limite, entendeu? E o que é que você está achando desse mercado do Minha Casa Minha Vida? O que é que você acha que
eu tô enxergando ele como uma mola propulsora hoje do mercado imobiliário. E para os próximos anos, você acha que esse mercado vai para onde exatamente? Olha, hoje 50, eu sempre falo assim, cara, quem segura a bronca do mercado imobiliário do Brasil é o Minha Casa Minha Vida. Hoje, oficialmente, o alto padrão não é um modelo de negócio seguro na média Brasil. Vocês estão aqui em Alagoas, em Maceió, com bons produtos de alto padrão, porque vocês estão no litoral. Então, nas grandes capitais, dentro da continentais, está mais difícil o alto padrão, porque o alto padrão, nesse contexto político e econômico que a gente é um produto perigoso. Eu não estou falando nem de médio, porque o médio padrão a gente nem comenta, porque o médio padrão oficialmente é um produto que tem pouquíssima velocidade e as pessoas estão lançando muito pouco pelo risco, o que eu acho até interessante, porque uma pessoa até falou para mim ontem, um incorporador, ele falou assim, cara, eu sei que o médio padrão é risco, mas como não tem ninguém lançando, eu vou lançar. Como o cara é nerd, eu vi que o cara ele é orientado a dados, que é um cara que busca informação, eu falei, cara, que bom. Lança o produto porque você está lançando com risco, mas ciente do risco. Sim. Quando eu falo que o negócio é ruim, quando eu falo que o negócio está dizimado, que o mercado é ruim, não é para lançar, é porque o cara que tem preguiça, que aí ele desiste. Mas o cara que é visionário, que está ali com o número na mão, é ele. Eu gosto de uma frase do Senna. Quer comprar briga, né? Não, é legal a frase do Senna, eu falo pouco ela, mas ela me marcou muito, que ele falou, a frase é o seguinte, cara, na reta, todo mundo acelera. Eu quero ver quem acelera na curva, filho. Cara, suicidas. Entendeu? Mas é isso mesmo. Tipo assim, se o cara tá com o carro na mão, é na curva que se acelera. E os dados, eles dão isso pra gente. Então, assim, o caso do Minha Casa Minha Vida, nós temos um problema crítico, brutalmente crítico, economicamente crítico, matematicamente crítico, que é o seguinte: o faixa 1, que é o FAR, né? No caso, não faixa 1 FGTS, mas o faixa 1 clássico FAR, que é o que o governo paga. E o faixa 2, FGTS normal, e faixa 1,5 FGTS, que é os imóveis até 200 mil, 200 e poucos mil, esse cliente está perdendo o poder de compra dele na base de 10% ao ano, e o INCC está na base de uns 7, 8% a mais ao ano. Então nós temos um brasileiro de classe baixa, de renda baixa, que está perdendo o poder de compra na realidade. Que a gente fala, na economia... A inflação real. A inflação nominal tá 5, não tá, gente. Não tá. Ela tá tipo 12, 13, 14, CDI. Né? O cara tá perdendo 10% da capacidade de pagamento. O cara tá devendo o cartão do Nubank dele, ele tá perdendo 10%. Só que o custo da construção está subindo também 10% ao ano. Oficialmente 7,5%, 8%. INCC. A questão é o seguinte: no Brasil inteiro, o Minha Casa Minha Vida já tá 35 metros quadrados, 2 dormitórios nas cidades onde é permitido, nas que não é 44. Onde dá, a gente tá vendendo um dormitório e meio de 28 metros quadrados, o que ninguém fica feliz com isso, mas é o que deu para fazer. Só que é o seguinte, cara, daqui a 3 anos... eu fico muito feliz que as matérias começaram a aparecer agora na internet. O brasileiro, mês após mês, mais famílias brasileiras estão distantes da casa própria, porque a partir daqui a 2, 3 anos, a casa de 200 mil não vai existir. O apartamento de 240 mil em Paulista, lá em Pernambuco, não vai existir. Porque não vai fechar conta. As grandes incorporadoras, elas estão tendo lucros de 7%, 6%. Hoje, quando você é muito ninja, você está tendo 15%. Com risco absurdo. Com risco absurdo. Então, tipo assim, o Minha Casa Minha Vida faixa 1 e 2 constrói quem tem a manha de construir, que está com a construção na mão, muitas vezes com parede de concreto. O faixa 3 é um produto que se atende à classe de renda econômica, e você trabalha com uma margem um pouco melhor, e o faixa 4 você flerta com a classe média, que já está mais perigoso. Então, o Minha Casa Minha Vida faixa 3, que a gente está falando de produtos de 280 a 350 mil reais, que é o Minha Casa Minha Vida raiz, sem ser o econômico pesado, esse é um produto extremamente produtivo para os próximos 10 anos. Só que a gente vê claramente todo mundo que trabalha com faixa 2 tá cheirando o faixa 3 porque não está aguentando. E o cara do faixa 3, ele não quer muito encostar no faixa 4, para cima e sair pro SBPE, porque quando você entra para um produto ali de 450, 500 mil reais, a gente já tá falando que esse cara já tem comportamento de classe média, Sim. Esse cara já tem 5 cartões de crédito, já não é mais só o Nubank, e esse cara já tá todo endividado. Então, assim, o nível de endividamento do brasileiro tá absurdo. O né? iFood acabou de anunciar que Começaram passou compras parceladas. mais de 1 milhão. 1 milhão de compras parceladas. O cara chegou no momento onde ele tá mês parcelando uma parcelado. pizza. Não, é porque Parcelando um azedou. hambúrguer, porque o endividamento tá absurdo. Pô. O país não aguenta com juros de... A gente passou... Quanto tempo a gente passou? 14,15 Selic? Não, e eu falei várias vezes, assim, a gente faz muita conta,
a gente fica muito preocupado na hora que a gente faz viabilidade financeira, se a gente vai entrar em algum negócio ou não, até porque a gente tem incorporadora no grupo. Só que a questão é o seguinte, hoje quem está no mercado imobiliário é valente. E tipo assim, mesmo eu que sou técnico, a gente opera no mercado imobiliário a despeito de alguns números, porque se você fizer uma análise fria do nosso mercado hoje, ele tem indicadores que eles são terríveis. Então a gente está trabalhando, acreditando que a gente vai ficar Você ali... acha que a eleição, a política vai mudar isso? Se sai a esquerda, entra a direita, Não, você acha que muda? olha só, honestamente, se a esquerda continuar, é tipo nível rezar pelo Brasil, porque economicamente o país ele tá quebrado e isso não é uma opinião política. O Brasil ele não está conseguindo pagar juros da dívida pública. Não está conseguindo. A realidade nossa é que o que a gente está gerando de riqueza não paga o juro da dívida, né? Nem a dívida. Então é o seguinte, a gente não tem condições de ter um governo populista. Vai ter que entrar um governo que vai ter coragem, que eu não sei quem que vai ser, que vai ter coragem de falar assim, corta na carne e tudo. Se não tiver o cara que corta na carne, a gente não consegue sobreviver tecnicamente mesmo. Resumindo, se ficar à esquerda, quebrou, se ficar à direita é fumo. Porque o cara vai ter que resolver o problema. Tempo bom não O vai professor Olavo, ele falava que a eleição é basicamente você escolher qual a vaselina que você quer para lhe enrabar. Porque você vai escolher ou um lado ou outro, é fumo do mesmo jeito. O professor Olavo, não sei porque aquele cara morreu. Não era porque ele cara ter morrido, porque era um cara de uma inteligência assim absurda. Né? E assim, a gente tá vendo isso hoje, a direita... É por isso que o nome do negócio é crime organizado, né? Porque você juntar quatro homens de bem não consegue tocar um projeto, né? E o crime é tão organizado. A direita não consegue ganhar uma eleição, eles brigam entre eles, é aquela loucura, assim, é um checklist de como perder uma eleição. Aí a esquerda tá ali, meu amigo, continua a esquerda. A gente já tem, pela primeira vez na história, o orçamento de 2027 tem mais gastos, tem mais despesa do que receita. Então a gente já vai entrar com o déficit garantido. Já tá falando, já deu errado. Já deu. Se o plano, que nunca dá certo, ele já é ele já prevê, aí, como já começou errado na transição, não sei se você lembra da PEC da transição ali, saiu o Bolsonaro e o Lula. Não funcionou. Os caras jogaram o teto de gastos lá pra cima, porque sabia que o governo de esquerda ele entra pra gastar. Tem que pagar a conta da eleição, né, pô? E outra coisa, pagar a conta da eleição, entraram fatiando o país, pô. É um cartão de crédito ilimitado que vamos gastar, e vamos gastar, e vamos gastar. E aí os caras vão entrar no segundo mandato. Tu acha que esses caras vão cortar a despesa? Vão gastar, e aí vai fazer o quê? Ou imprimir moeda, ou empurrar mais dívida. E você acha que a gente aguenta até quando? Tá emitindo título público para pagar dívida. Então não vai, pô. A gente vai para um caminho da Argentina e aí vai zerar. A direita entrar, vai ter que resolver medidas totalmente um ponto relevante que eu fiquei um pouco assustado com o que aconteceu é que é o seguinte, a gente tem bastante relacionamento com o mercado de capitais e nos últimos 6 meses, nas reuniões que a gente tem feito, o dinheiro começou a ficar mais caro no nível doentio. Porque, assim, até o ano passado, a gente falar de rentabilidade de 27% ao ano, 26% ao ano, era uma rentabilidade ok. Até 30% ao ano com o cara assumindo um risco, era bacana. O cara assumia um risco a mais ali, não tinha garantias. 30% ao ano. Hoje, tem banco, fundo, oferecendo pra gente dinheiro a 38. 38. É banco grande. Banco grande. Pra empresa grande. Ah, empresa AAA, 35. Ah, mas peraí, de onde que você tá fazendo a conta do 35? Falar assim, brother, risco Brasil. Ah, mas a Selic tá 15. Ele falou, cara, na boa, já não é a conta que o mercado de capitais está fazendo no momento que a gente tá especificamente nesse momento do Brasil, em julho de 2026, já não é uma conta de Selic mais, é uma conta de tipo assim, tá zoado, tá perigoso, não tô afim de emprestar dinheiro. Os caras estão subindo para olhar a curva que tá... o cara fala assim, ó... A ladeira é grande, meu filho. A chance de bater o carro é grande. Se eu for te emprestar dinheiro, vai ser caro. É igual a seguro de carro esportivo, né? Porque seguro de carro esportivo para um menino de 18 anos. Vários Você vai fundos, cobrar quanto? Vários fundos, eu sabia dos nomes, assim, 2, 3 fundos que eu conheço liquidaram a operação do Brasil, falou assim, tá perigoso, liquida e sai fora. Então, assim, a gente que mexe com produto imobiliário, precisa às vezes de 10, 15, 20 milhões, fazia operações de 26% ao ano de dívida, cara, 26% ao ano dobra a cada 4. Tá? Dobra a cada 4. Já não é oba-oba. Quando você pega 20 milhões, você, eu tô com 20 milhões de juros para pagar. A gente foi fazer tem um empreendimento que a gente está fazendo em Santa Catarina, que a gente vai usar apoio à produção. Mas eu queria fazer um modelo mais para alto padrão, que o terreno é nobre. A gente vai fazer a Minha Casa Minha Vida.
porque a gente vai fazer um modelo apoio à produção, tal, vou fazer dentro da Minha Casa Minha Vida, mas é um terreno nobre. Só que eu queria fazer um negócio mais nobre ainda, porque o terreno dá. Só que eu ia ter que securitizar minha carteira, que eu ia fazer financiamento próprio ou plano empresário. Cara, a gente ia pagar 54 milhões de reais de juros. 54 milhões de reais de juros no negócio, entendeu? Por quê? Porque com o Selic a 15, cara, qualquer movimento que você faça errado no mercado, ele vai te punir com o seu lucro todo. Então, assim, a realidade que nós estamos da economia é que a Selic a 15, se só isso fosse o problema, tava bom. O problema é que nós estamos com a Selic a 15, com uma economia que já aponta o prejuízo extremo em 2027. Então o banco, ele parou de olhar, e isso nós estamos incluindo a Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica agora, que ela é muito parceira, adora a Caixa, a gente tem um ótimo relacionamento, mas ela começou a restringir o crédito da turma. A gente tem vários amigos, sócios, parceiros que tiveram o crédito restrito por uma questão óbvia, porque a Caixa também ela tem que se preservar. Então, assim, num cenário onde o orçamento de 2027 já aponta prejuízo, como é que você vai ser o maior banco financiador? Você vai continuar, porque ela vai continuar sendo, mas como é que você mantém sua posição de maior banco financiador da habitação no Brasil com 89% de aumento no default, ou seja, no calote de CRI no Brasil? Cara, nós temos hoje quase o dobro dos CRIs no Brasil. Nós temos quase hoje 200 CRIs em atraso. 200 CRIs em atraso. Então essa notícia, assim, eu sempre acabo com essas notícias tristes, mas assim, a gente não pode deixar de falar nelas, porque isso é a realidade, entendeu? Quando a gente vê corretor e construtor de esquerda, é a mesma coisa que você vê vegetariano dono de churrascaria, cara. Assim, é uma loucura, é uma não, mas não dá, loucura não total. É uma insensatez total. A É gente não querer enxergar a realidade. A gente partindo aqui pro final, papo bom, já tem quase 2 horas de... Mas me fala um pouquinho, vocês fizeram um evento ontem que eu soube, né, que lotou, casa cheia. Não, foi legal. A gente foi pela primeira vez no Nordeste, no Brasil, porque assim, a gente faz muito evento voltado para venda, data-driven sales, fala de gestão de venda, estruturação de canal de parcerias. A gente tem uma parceria com a Orulo, a Z2A. O Júnior estava naquele livro com o Ricardo, não sei se você viu também, que fez aquele livro com muita gente. Não sei, Sim, sim. eu acho que da editora do seu livro. Isso. Só que aí a questão é o seguinte, a gente faz muito evento focado em venda. Aí vai diretor comercial, gerente comercial e tudo. Só que assim, como a gente trabalha muito com incorporador, às vezes tem uns assuntos mais complexos, que não é um assunto tão sexy para muita gente, tem que ser um assunto do cara que tá afim de reclamar da vida, de ver gestão e tudo mais. Então a gente fez um evento agora que é focado em CEO de incorporadora para falar sobre terceirização de mão de obra, construção off-site, para falar de IBS e CBS na reforma tributária. Então, tipo assim, é para ter esse papo que a gente teve agora nos últimos 30 minutos. Que é tipo assim, ó, cara, nível de negócio. Ó, você tá fazendo, tô fazendo minha casa, minha vida parede de concreto. Vou conseguir? Não vou. Cara, na parede de concreto você ainda consegue segurar ali uns 5 anos. Porque seu custo ainda é muito seguro, porque você tem um método que tem ali uns R$200, é literalmente esse número, R$200, R$300 ali a menos do metro quadrado do que o seu concorrente ali de alvenaria estrutural. Ah, mas como é que tá eu que tô no alto padrão? Cara, no alto padrão, o seu terrenista sempre vai pedir um dinheiro na frente. Se você conseguir ali permutar o terreno de alto padrão, o que você não vai conseguir beira-mar é muito difícil você fazer uma negociação sem um dinheirinho na frente, tudo mais. Hoje, qualquer dinheirinho na frente vira um dinheirão no custo do dinheiro. Então, assim, a gente estava discutindo esses assuntos que dão do ponto de vista de gestão. Então, realmente, a gente teve uma aceitação maior do que a gente esperava, né? Porque realmente são temas que são de ordem estratégica. E isso que tem muito a ver com a venda. Por quê, cara? A venda... Por isso que o que você está fazendo é muito interessante, porque você está fazendo uma curadoria para os seus clientes finais, entendeu? Você está fazendo uma curadoria de produto bom, porque no final das contas, cara, a imobiliária, ela vai ter sucesso com os bons produtos, e quando o produto é muito ruim, cara, se a imobiliária for boa, ela não vai vender também não. Ah, mas ela vai vender uma coisa ou outra, mas ela não resolve. Ah, vendi 300 unidades de um produto ruim. Não vai, o produto é ruim, ninguém vai vender. Então, assim, a originação do produto, a concepção do produto é muito mais importante do que um treinamento de venda de argumentação. Porque se o produto for mal originado,
não tem como eu argumentar com ele. E a mesma coisa, se ele for bem originado, cara, você pode dar meia hora de treinamento pro corretor, que ele vai falar assim, pô, olha que produto. O produto se explica sozinho, né? Então, assim, a discussão sobre qual que é o produto que é mais líquido, que eu vi que é um tema que você tá preocupado, é a preocupação nossa também. Porque, cara, a gente tem que defender os produtos que são líquidos para que o mercado tenha menos porcaria. Porque, cara, é muito ruim quando você vê aqui dentro da cidade, eu não vi muito, mas eu também não rodei, produto que quebra, Sim. produto que fica parado. Isso é horrível para todo mundo, para o mercado tira credibilidade, gente fica lesada, Teve vários. entendeu? Então, realmente, nesse caso, foi um evento bacana, a gente vai voltar, a gente vai fazer, a gente já está marcado agora em João Pessoa, né? Esse evento, eu acho que é até um serviço para o mercado imobiliário como um todo. A gente está ajudando o mercado imobiliário como um todo. Pegando carona no que o Volker falou, a maioria dos problemas que a gente enfrenta hoje, eles nascem na concepção do produto, né? Porque o cara vai meio cego. E o que a gente está trazendo é luz para esse caminho. Então nós reunimos aqui as maiores lideranças do mercado imobiliário de Alagoas, donos das empresas, né? Agradecemos demais a disponibilidade, são pessoas que têm uma agenda corrida, mas estiveram conosco lá durante quase 3 horas, né? A gente ficou junto e a conversa foi nesse nível. E nós vamos fazer isso em todos os estados do Nordeste. Pelo menos da Bahia ao Ceará, a gente vai fazer, já vai ter agora em João Pessoa. A gente tem um evento 22, 24, mas é noutra pegada, mas esse tipo de evento, de reunir as lideranças, os homens que fazem a coisa acontecer, vão acontecer em todos os estados, e a gente quer fomentar esse grupo, nós trouxemos ontem informações que a maioria deles no feedback, bicho, eu preciso conversar mais com você, eu preciso entender melhor isso. E convidando eles assim, cara, faz conta, olha o número. Não sai lançando, não. Porque a galera tá acostumada, o cara já lançou 50 prédios na vida. Cara, o cara lança normal, o cara não tá nem olhando mais. Eu tô lançando ali porque o terreno tá ali. A empresa do cara lança sozinha. Já tá com E a nossa tese inicial do evento, a nossa explicação foi: nós respeitamos e valorizamos o legado que as suas empresas têm. Mas isso hoje não é suficiente nem para se manter vivo no mercado. Né? O conhecimento ele é muito novo, é muito rápido, está tudo acontecendo. O seu concorrente que tem 4, 5 anos de história, ele está com a tecnologia lá em cima. Você vai concorrer como com esse cara? Você tem que aprender. O Sêneca, ele tinha uma frase muito interessante que ele fala que a única coisa que permanece na nossa vida é a mudança. Exato. O que é a única coisa permanente é a A única mudança. coisa que permanente é a mudança. Aí a gente tá E tem em muita gente constante resistente evolução ainda a e isso, o né? cara tá resistente à mudança, tá com a cabeça lá atrás. E essa coisa que você comentou sobre um produto ruim, né? Tem um professor de administração chamado Valdez Ludwig. Ele tem vários vídeos dele no YouTube e tem uma frase dele bem bacana que ele fala que a melhor forma de você quebrar uma empresa é fazer uma boa propaganda de um produto que não presta. Exato. E, cara, os caras querem investir em marketing onde o erro tá na concepção do negócio, né? Sim. Então os caras E estão muitas vezes os querendo caras acham inverter que isso é um a dom, né? lógica. Poxa, eu consegui vender essa porcaria. Isso aqui que você fez. velho. Não, isso não é legal. Não é legal. Galera, pra gente encerrar, queria que vocês... Vamos pensar que todos os outdoors do mundo agora vai sair essa frase. Eu queria que vocês deixassem um recado, uma frase pra todo mundo ler, ouvir. O que é que vocês diriam? Um recado aí para o mundo. Ele filosofa. Esse é o mercado imobiliário. Não, eu vou plagiar aqui Henry Ford, que foi o pai da linha de produção, né, da automobilística. Quem não sabe o que procura não entende o que encontra. Eu acho que você tem que saber o que você quer vender, para quem você quer vender, quanto isso vai custar, em que tempo você vai vender isso. Né? Eu acho que se encaixa tanto na sua prestação de serviço. Quem não sabe o que procura não entende o que encontra. Essa frase é de Henry Ford. Isso se encaixa aqui em tudo que a gente acabou de dizer. No seu negócio, no nosso negócio. Nosso negócio é no topo da pirâmide ali, com loteadoras, incorporadoras e construtoras. Da concepção à venda do produto. Existe uma ciência por trás disso. Ah, mas eu gosto de fazer, eu digo sempre, que venda tem 2 componentes, ciência e arte. Tem muita gente que vende só com a arte, mas não sabe o que está vendendo. Isso é muito comum no mercado imobiliário. Né? O cara é o famoso labioso, o cara fala muito bem, o cara vende tal. Aí você vai perguntar pro cara, como é que você fez isso aqui? Qual é a viabilidade? Você pergunta coisa, você deve sofrer muito com isso. Você tria muito a sua equipe, mas mesmo assim deve sofrer, né? Quantos clientes você atendeu nessa semana? Me dá aí tua taxa de conversão, quantos atendimentos, quantas propostas, quanto negócio fechado. E o que você fez? O cara não tem metrificação nenhuma. Aí, pasme, isso acontece em muitas incorporadoras. E a gente vem para solucionar isso. E você, na outra parte do mercado, solucionando o problema de
da parte de corretagem, a parte de venda, né? Que a gente não faz. Então, falando agora para todo mundo que compõe o mercado imobiliário, em corretores, incorporadores e consultoras e todo mundo que vende. As soluções estão aqui, as duas. Eu vou ser mais filosófico ainda. O pau que bate no Chico, bate no Francisco. O que quer dizer essa frase? Cara, no mercado imobiliário, a gente consegue resolver nossos problemas vendo o erro dos coleguinhas. Só que todo mundo acha que a incorporadora dele, que o produto dele é o mais especial do mundo. Que é uma coisa que o varejo já entendeu que não é realidade. Você já viu um supermercado falando assim, porque a minha loja é tão melhor que a outra que o meu pote de sorvete vai ser mais caro. Gente, tudo é gestão, tudo é normalizado, tudo é boa prática. Então é o seguinte, se você não teve um desafio e você tem um cara do lado, tá tendo um desafio, conversa com ele, porque não é porque você é muito melhor que ele não, é porque o seu desafio igual dele vai chegar, não chegou ainda. A gente ouve no Brasil inteiro, nos todos os 25 estados que a gente atua. E porque aqui é diferente. Não é. Todas as incorporadoras do Brasil, na sua essência, na sua operação, 80% são iguais. Na hora que o nosso mercado entender que ele é um mercado profissional, e quando o cara fala assim, eu vou abrir uma incorporadora é uma empresa tem que ter o quê? Inteligência, processo, vendas, engenharia, incorporação, novos negócios. Tenho que fazer esse departamento funcionar na boa prática, a gente acaba, porque a gente fica construindo e fazendo as coisas na barriga. Então olha assim, não, esse cara aí, ele fez isso, mas ele tá fazendo para lá. Não é artesanato, a gente é uma indústria, a indústria é da construção. A gente tem um modelo de negócio, é um modelo. Não tem como diferenciar demais de um para o outro. Então, assim, quando a gente fala assim que o pau bate no Chico, bate no Francisco, quer dizer o seguinte, cara, se o cara tá tendo sucesso, olha o que ele tá fazendo, modela que você vai ter sucesso. Benchmark. Se o cara tem um desafio, aprende, faz benchmark, estuda a porcaria do mercado, que é o que a gente faz há muitos anos, porque não é porque você é mais inteligente que ele, não. Estuda, porque esse desafio ele é setorial. Não, porque os corretores aqui são piores de que tal lugar. Eu ouço direto. É porque eu não gosto de corretor daqui. Na minha cidade, eu ouvi isso aqui de Alagoas. Fulano de tal, de uma empresa muito famosa, chegou pra gente e falou assim, os corretores de Alagoas são os piores do Brasil. Você tá de sacanagem. Você não trabalha no Brasil. Você tá justificando a sua incompetência no corretor da cidade. É um comentário leviano que o cara fez, entendeu? Então, tipo assim, cara, corretor no Brasil é igual no Brasil inteiro, é ser humano. Normal, entendeu? Então, tipo assim, vai trabalhar e vai ver o que tá acontecendo. Então, isso eu deixo esse recado aí. Juliano, meu irmão, Amigo, obrigado. muito obrigado por ter nos recebido. Como sempre, brilhante. Celão, foi bom. um prazer. Podia ficar mais 2 horas. Não. A gente não falou de carburador de foguete. Faltou, rapaz. Falou. Não tinha tanto assunto. Rapaz, passei a semana todinha adoentado, arriado, garganta chega a estar fechada aqui, mas não tinha a menor possibilidade de eu ficar fora de um bate-papo como esse. Não sei quando você vai estar de volta à cidade, pra gente poder trocar ideia. E quando você estiver aqui novamente, eu lhe aviso. a gente já traz outro tema e vamos conversar. Prazer. Eu entendeu? agradeço muito o O espaço. tema já tem. Carburador de foguete. Galera, te vejo no próximo. Valeu. Obrigado, gente. Jarvis, tá aí? À sua disposição, sim.